Olá pessoal, muito bom dia. Prazer imenso estar aqui hoje, ser recebido por essa pessoa muito especial. Pessoa que, desde que eu dividi essa minha nova fase, minha nova batalha, muitas pessoas têm enviado o contato dela e hoje, cara, eu tô aqui já há algum tempinho na preparação dos equipamentos, já tenho aprendido muito. Para quem não me conhece, eu sou o Guina Souza, tenho 39 anos, eu moro aqui na Austrália, aqui em Gold Coast, na Austrália. Faz 1 mês e meio que, infelizmente, eu fui diagnosticado com câncer no intestino. E é aí que começa toda essa batalha e todo esse projeto aqui de dividir com vocês informações importantíssimas sobre esse meu período, sobre esse problema que cada dia mais atinge as pessoas. E trazer informação aqui e, além de tudo, trazer esperança. Porque a intenção aqui é dizer para você que enquanto há vida, há esperança e o jogo só acaba quando termina. Bom, Karen, muito obrigado por ter me recebido aqui na sua casa, é um ambiente muito gostoso. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse aqui para as pessoas, descobrirem quem é a Karen, essa pessoa que há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, tem vencido essa batalha do câncer, contra o câncer. A pessoa que, quando eu cheguei aqui, eu falei para ela: cara, aparenta tá muito saudável, tá muito bem. Nem parece que tá passando por uma guerra desse tamanho, mas tá aqui para ensinar a gente muita coisa hoje. Bom, cara, se você pudesse se apresentar, falar um pouco sobre você. Claro. Bom, eu me chamo Karen, eu sou local do Guarujá, São Paulo. Eu moro na Austrália há 8 anos, sou casada há 16 anos, tenho 2 filhos. No final de 2019, né, em novembro de 2019, eu fui diagnosticada com um carcinoma invasivo, que é um câncer na mama. E desde então eu sigo nessa jornada de cura, né? Eu decidi fazer assim um tratamento um pouco diferente do que normalmente as pessoas fazem, normalmente o que a gente conhece também, um tratamento assim alternativo, um tratamento natural, onde eu decidi que eu iria recuperar a minha saúde, né? Porque se eu fui diagnosticada com câncer é porque eu perdi a minha saúde. Exato. Então eu pensei o seguinte: se eu tinha saúde e eu perdi minha saúde por conta de muitas coisas que eu fiz errado também, né? São imensos os fatores, né? Então, poxa, por que não recuperar, né, a saúde? E tá aí um ponto importantíssimo, desculpa até te interromper, sobre isso. Porque o convencional, o que é feito convencionalmente, cara, tem trazido resultado, mas a evolução tá aí para isso, para a gente compreender coisas novas, né? E, cara, a gente querendo assumir ou não, tem trazido resultado positivo. Tudo que você tem feito. Uhum. É claro que a gente acredita muito na ciência, mas eu acho que às vezes essas novas possibilidades trazem novas possibilidades de estudos, né? E sem contar também que existem muitas teorias aí de indústrias farmacêuticas e tantas outras coisas que às vezes podem barrar muitas informações como essas que a Karen tem para oferecer para nós aqui, para dividir com a gente. Então isso é muito interessante ouvir suas opções naturais, esses seus tratamentos alternativos, porque isso pode trazer sim a discussão. O interesse é esse, o interesse é trazer a discussão. Por que não dar ouvido aos tratamentos alternativos, naturais, né? Na verdade são chamados alternativos, mas na verdade deveriam ser colocados em primeiro lugar, né? Que é o foco na saúde. E se você analisar, é o que tem sido usado desde que o ser humano é ser humano. Pois é. Quando não existia a tecnologia, a medicina dos remédios, o que era usado? É verdade. E na verdade, né, Guina, a gente fala assim, eu não tô nem aqui assim levantando uma bandeira para dizer, olha, não façam o tratamento convencional, não é nada disso, é muito pelo contrário, né? Eu acredito assim que isso foi uma escolha minha, com muita responsabilidade, porque foi o que eu até te falei no começo, né? O câncer, ele não é uma dor de garganta, não adianta você falar, eu vou tratar natural, tomar suco verde e achar que é isso, sabe? Vai muito mais além, assim. Você precisa, né, fortalecer, assim, desde a sua espiritualidade, a sua fé,
até a água que você bebe, até a hora que você vai dormir, até a hora que você acorda, né? Sempre assim, focada no teu sistema imunológico, para deixar o seu corpo forte, para poder combater, né, qualquer tipo de doença, de vírus, de bactéria. Então, assim, foi com muita responsabilidade. Eu sei que não é algo assim fácil, porque é uma luta diária, né? Eu precisei mudar tudo na minha vida e cansa também, né? Cansa também. E, porém, é algo assim que você pode fazer a sua escolha. Olha, eu escolhi fazer o tratamento convencional, eu me sinto bem com isso, eu me sinto segura, ok. Mas eu sempre teclo assim na mesma tecla, Guina. Não faça só o tratamento convencional, sabe? Não faça só o convencional. Porque a gente sabe que o convencional ele vai focar, né, em destruir ali o câncer, o tumor, né? Porque ao meu ver, assim, o câncer ele não é o tumor, né? O câncer são todas aquelas coisas que está, né, errada ali no nosso terreno biológico, no nosso corpo, que causam o tumor, né? Então, o tumor só é uma consequência. O tumor ele é uma consequência do seu corpo gritando: ei, pelo amor de Deus, já que você não deu, né? Você não olhou antes. Foi o pico do. Eu estou aqui para te mostrar que tem alguma coisa, ou melhor, muitas coisas bem erradas aqui. Você precisa olhar para você. Então, assim, eu sempre teclo nessa tecla, assim, de não fazer só o convencional, de você fortalecer sim a sua imunidade. Foi como eu te falei, às vezes. Não, a pessoa fazendo quimioterapia, a gente sabe que a quimioterapia não é eu que estou falando, né? A gente vê, ela vai debilitar, sabe? Na maioria das vezes, ela vai enfraquecer o teu sistema imunológico, que é, né, o nosso... vai ser a proteção. Não é a nossa proteção, é o nosso sistema imunológico que tem a capacidade de fazer com que o nosso corpo se autocure. Então, assim, faça as quimios, faça a rádio, faça a cirurgia, o que você sentir no seu coração, mas também foque no seu sistema imunológico, foca na sua saúde, em suplementar, repor nutrientes, aminoácidos essenciais, ômega 3, sabe, que é um potente anti-inflamatório. Se eu for falar, vai ser muita informação. Então, mas é muito interessante porque no meu caso, Karen, tudo é novidade. Uhum. Inclusive, eu gostaria de dizer aqui que eu estou aprendendo tudo, inclusive hoje vai ser um dia que eu vou aprender muito mais, né? Para mim é tudo muito novidade. É um choque, é completamente um choque. Eu tenho 39 anos, estava jogando bola num clube aqui em Sydney. Eu sempre fui um cara muito ativo. Sim. Nunca fui um cara tipo de não deixar a saúde em segundo ponto. Eu sempre treinei muito. Minha alimentação nunca foi péssima. E de repente eu tenho esse diagnóstico. Aí naquele choque todo que eu tive, eu tive um diagnóstico no dia 5, depois de feito alguns exames, e o médico falou: você tem que fazer a cirurgia no dia 6, urgente, porque o seu caso é urgente, é gravíssimo. Eu fiz a cirurgia e desde lá, isso faz 40 dias, 50 dias atrás, não precisamente, eu esqueci mais ou menos quantos dias, mas assim, do nada a vida mudou e eu só venho seguindo conforme a banda toca. Então, quer dizer, eu fiz a cirurgia, o médico falou: você tem que correr fazer a cirurgia, e semana que vem, dia 30/11 de 2021, eu começo a minha quimioterapia. E eu vou fazer o tratamento de forma convencional, porque, cara, é tipo um turbilhão de coisas acontecendo, você tem que fazer isso. Sim. E o primeiro impacto vou fazer o que eu estou sendo orientado a fazer. Porém, tá aí o ponto, né, cara? Tá aí o ponto, até para você que tá passando por esse problema, que assim, cara, é preciso em um determinado momento você sentar e rever tudo assim, todas as possibilidades, né? Porque a informação tá aí, é pensar em todas as possibilidades. Sim. E o que ela falou realmente faz muito sentido. Bom, eu posso fazer o tratamento convencional, mas eu tenho que me preocupar muito com os alternativos também, porque é minha vida, cara. Por exemplo, ela optou pelo alternativo, é a vida dela. Sim. É a vida dela, a escolha tem que ser dela. Só pode ser somente dela. Minha. É assim, informação é muito bom, porque a gente vai criando os caminhos aqui que a gente quer seguir. A informação é fundamental. Mas existe uma coisa que é feeling, né? Tipo, feeling. Você. Você veio a essa terra, você, na hora que tiver que partir, você vai só. E as escolhas são suas, e é muito importante falar isso. Assim, o respeito, inclusive é o respeito à opção. Eu tenho que muito respeitar ela e eu muito respeitar você também. Porque
é assim, cara, são as nossas vidas que teoricamente estão em jogo e são as nossas escolhas que vão definir como a nossa cabeça vai ficar. O dia de amanhã, quem sabe é Deus. O mais importante, se você acredita que você fazendo uma quimioterapia, você complementando ali com os tratamentos alternativos que vão te ajudar a melhorar a tua saúde, que você vai se curar dessa forma, né? Se você tem fé que vai acontecer, vai acontecer. Isso. O que não era o meu caso. Sim. Eu não acreditava muito, então eu pensei, eu não tenho como fazer. Se eu fosse fazer, eu iria muito contra a minha vontade. Não ia dar certo. É fundamental. Eu nem sei se eu estaria aqui hoje, porque eu não ia estar acreditando naquilo que eu estava fazendo. Ah, nunca vai fazer? A gente nunca fala nunca. Mas naquele momento e hoje, assim, eu sinto que não tem como eu fazer o contrário do que eu sinto em fazer, entendeu? E eu vejo muito também, desculpa, te cortei. Não, perfeito. E eu vejo muito também, né, eu recebo muita mensagem no Instagram e tal, e eu já recebi, assim, várias mensagens de pessoas falando: nossa, Karen, eu queria... Não foram nem pessoas que falaram que não iriam fazer a quimioterapia. Foram pessoas que chegaram pra mim e falaram: Karen, eu queria somente um tempo pra eu poder entender, sabe, esperar um pouco pra começar a quimioterapia, mas, nossa, meu marido jamais iria aceitar. A minha mãe jamais iria aceitar isso. Eu conheço pessoas que fazem os tratamentos alternativos escondido do pai, da mãe, do marido, sabe? E isso é tão triste. E eu vou dar um exemplo, porque assim, ó, eu sempre fui um cara muito crítico, sobre tudo. Isso me faz receber o meu problema, absorver e continuar firme, como vocês estão vendo na correria. Só faz, tipo, 50 dias. Sim. E, cara, eu tô aqui firmão, forte, correndo atrás. Essa questão de questionamento sempre foi parte do Guina. E, inclusive, logo depois do meu diagnóstico, que eu fiz a cirurgia, eu fiz uma enquete no story do meu Instagram. Fazer ou não fazer a quimioterapia? Eu não vi. Eu coloquei, cara, tipo, teve, eu acho, umas 200 pessoas que votaram. Tipo, 4 ou 5 falaram não e o resto falou: não, tem que fazer, você é louco. Teve gente que falou: não perca essa oportunidade. Porque eu queria ver isso, eu queria sentir das pessoas o quão eles pensam a respeito, tipo assim, das suas escolhas. Tipo, cara, mas as suas escolhas só pertencem a você, velho. Tipo assim, eu queria saber o quanto isso, tipo assim, ó, às vezes interfere na escolha do próximo. Eu queria ter Eu tô tendo muito esse contato com muita gente. E assim, muita gente mesmo, de falar: olha, imagina, eu não posso nem falar isso pra minha mãe, eu não posso nem cogitar isso com meu marido, né? E assim, eu não sei, pra mim, graças a Deus, eu tive assim um suporte muito... Tive também as aceitação, críticas, mas né? tem que ter aceitação. Tive também as críticas, no começo foi bem difícil, assim... muitas mensagens: não faz isso, minha mãe foi fazer tratamento alternativo, morreu em 5 meses, sabe? Então sempre vinha, né, de todos os lados, assim: faz, não faz, ai meu Deus. Então, e não adianta, assim, ninguém me deu certeza de nada, nem no lado alternativo e nem no lado convencional, entendeu? E assim, o dia que a médica falou assim pra mim, eu perguntei pra cirurgiã no dia, eu falei: olha, quantos % de chance eu tenho de ficar curada? Mas curada, que eu digo, é curada desse câncer não voltar, esse tumor não voltar em 5 anos, que a gente sabe que eles dão 5 anos, né? Sim. Se o câncer voltar em 6 anos, a estatística, você entra como curado para a estatística, entendeu? E só que eu soube disso depois. Ela falou 95% de chance. Quando ela falou 95% de chance, eu pensei: pô, mas... eu tive tantas pessoas na família que não tiveram sucesso com o tratamento. Se fosse 95% de chance, né? Pelo menos talvez metade teria se salvado. Eu falei: não. Então foi aí que começou a me dar um start para eu começar a buscar. Então eu comecei a buscar, eu comecei a estudar, eu comecei a ler artigos, comecei a comprar livro, comecei a buscar mesmo. Comecei a conversar com médicos integrativos, né? Que são médicos, mas também têm uma visão mais integrativa. E eu descobri que a chance de cura para o tipo de câncer que eu fui diagnosticada, que é um câncer sólido, né, o tipo de quimioterapia que tinham me oferecido, eu teria 2% de chance de cura para esse câncer não voltar em 5 anos, ou seja, 2% de chance
eu pensei, poxa, se, né, Deus criou nosso corpo com uma capacidade incrível de regeneração. Poxa, eu tive 2 filhos, sabe? Eu gerei 2 vidas. Se eu não puder, né, se Deus não permitir com que meu corpo se autocure, pô, eu não sei mais de nada nessa vida, sabe? Então foi isso que eu falei, não, eu consigo fazer melhor do que 2%. E é esse o ponto. Não, e é esse o ponto, porque a gente não está falando aqui de fantasia, né? Não. Acho que é muito interessante deixar claro que são 2 pessoas aqui que têm os pés bem firmes no chão. A questão aqui toda é discussão e possibilidades e aprendizado, né? A gente sabe que a mente humana, ela é muito louca. Ela é muito louca. A mente é capaz de te salvar, como de te matar. E tudo parte a princípio, eu acredito, da mente humana, que seja quando você adquire a doença e quando você é curado dela. Então, cara, o corpo, teoricamente, o corpo ele auto se sustenta, né? Ele tem o poder dessa regeneração. Bom, cara, é só uma curiosidade assim que eu tenho. Como foi o diagnóstico assim? Como foi? Você você sentia alguma coisa? Como foi ouvir do médico, começar a procurar? Como foi assim a primeira fala do médico para você? Então, na verdade, eu não tive sintoma nenhum. Na verdade, assim, né? Foi aquilo que a gente estava falando aqui antes. Eu vivia uma vida onde eu achava que cuidar da saúde era treinar, que eu treinava, acordava 4 da manhã para academia, né? Aquela ratinha de academia. E eu achava que isso era cuidar da minha saúde. Eu sentia uma dor de cabeça aqui, uma dor ali, cada hora tava com uma coisa, essas coisas que a gente acha que não é nada. Mas assim, já é o corpo te falando que tem alguma coisa errada ali, né? Eu achava que comer um pão branco com um abacate de manhã, eu tava comendo saudável. Então, quando me perguntavam, você se alimenta saudável? Eu dizia que sim. Então, assim, eu não tinha sintomas, né? Mas eu já tinha sintomas. Então, quando eu tive o diagnóstico, na verdade eu sentia, eu tava tomando banho um dia, e eu sempre tive muita neurose, eu sempre tive muito medo do câncer. É outro muito assunto medo. Que a gente vai... Esse só é o primeiro vídeo, viu? Porque senão vai ficar umas 10 horas. A gente vai ter que fazer pelo menos mais uns 5. Mais uns 5, porque aqui é muita informação. E eu preciso dessa informação também. E todos nós precisamos. Sim. Porque outra coisa é desmistificar o câncer, cara. Porque esse é um assunto que as pessoas têm medo de falar. Sim. E elas já condenam a morte todo mundo que acaba tendo câncer. Sim. Mas não é assim não, cara. Eu acho que é muito importante. Não é, e assim, né? Eu tinha muito medo mesmo, assim. Eu achava que sempre eu tava com alguma coisa, porque como eu já vinha da minha família, então, assim, com as crianças, eu via um negocinho nos filhos, eu já achava que era alguma coisa, já corria pro médico, bem neurótica mesmo, a ponto de me fazer muito mal. Tanto é que eu digo, né? Eu procurei tanto que eu achei. E aí um belo dia, eu tava tomando banho, e aí eu passei a mão assim no meu seio, porque o nódulo ele é aqui, né? Eu passei a mão e eu senti uma bolinha. Só que era uma bolinha muito pequenininha, assim, do tamanho da minha unha do dedinho, assim, bem pequenininha mesmo. E só que eu sentia que ela não mexia, ela era bem grudada, sabe? Sólida. Bem sólida, enraizada, assim, grudada. Porque eu já tive nódulos, é até legal explicar aqui, porque senão a mulherada vai começar a se tocar. A maioria tem nódulos na mama, né? Vai achar que já é câncer, gente. Também não tô aqui pra deixar ninguém, né? Com medo, mas pra orientar. Então, quando eu toquei e vi que era sólida, que ela não mexia, eu comecei a me preocupar. Só que eu tava de viagem marcada pra Bali 3 dias depois. Você já tinha os 2 filhos? Já tinha, foi em 2019 agora. Meu filho tem 11 anos, minha filha tem 6. Sim, vivendo normal. Vivendo normal, né, deixando a vida me levar, Programou a viagem. Programei a viagem, tinha saído da nossa residência, então a gente falou, poxa, Residente, isso é outro ponto importantíssimo, já tenho o visto definitivo australiano. Graças a Deus, saiu... Eu tô lutando, hein? Saiu a residência em maio, e aí quando eu pensei, agora eu vou descansar, né, porque você sabe que a gente pegar a residência aqui com 2 filhos ainda... O negócio foi bravo, assim. E eu falei, nossa, agora é hora de descansar. Então a gente conseguiu se organizar para ir para Bali. 3 dias antes eu sinto nódulo. E aí eu falei, eu não vou no médico agora, porque
se for alguma coisa, vai acabar com a minha viagem, sabe? E eu ia ficar 15 dias só lá. Eu falei, 15 dias, ninguém vai morrer em 15 dias, não sabe? Nada. O negócio já deve estar aqui, já faz tempo. Aí fui pra Bali, foi bem difícil, assim, foi uma viagem que eu não consegui. Você dividiu com alguém? Com meu marido, né? Você e com a minha irmã. Bem. Não, acho que eu teria enlouquecido se eu não tivesse dividido com ninguém. Eu acho muito importante a gente ter pelo menos uma pessoa para dividir, Outro né? ponto importante, a gente, normalmente, é o que eu tenho conversado com muita gente, até eu tenho uma amiga que é australiana, eu tenho falado com ela fez um vídeo tão lindo, cara, e ela falou, não vou publicar na internet. Eu não sabia que ela tinha esse problema. Sim. E ela já encara isso há algum tempo. E ela começou a conversar comigo quando eu dividi meu problema. E eu percebo que muitas vezes as pessoas elas se contraem, cara, e guardam só pra si. Sim. E isso eu acho que não é bom pra saúde. Eu acho que por isso que a gente precisa desmistificar o tema câncer. Porque, cara, quando é uma parada mais aberta pra se falar, você não cria esses fantasmas. E guarda só pra você. Então, tipo, acaba sendo uma coisa mais natural. E a naturalidade eu acho que ajuda em tudo, né, cara? Com certeza, com certeza. Aí você dividiu? E aí eu dividi com a minha irmã, com meu marido, não contei pra minha mãe, nada, família, amigos, ninguém sabia. Foi só mesmo o meu marido, a minha irmã e uma amiga, a Priscila, que tava muito próxima, né? A gente é bem próxima e eu dividi com ela também. Então foram 3 pessoas, na verdade. E aí eu fui pra Bali, não foi uma viagem que eu consegui me divertir, porque eu tava o tempo inteiro com a mão ali, pesquisando, já achando que, né, já sentia que era alguma coisa. Mas enfim, voltei de viagem numa sexta-feira, se eu não me engano foi isso, já marquei o médico pra segunda. Isso é uma coisa muito importante também, tá? Porque eu cheguei no ginecologista, que é um médico australiano, que eu adoro ele, é um amor de pessoa. Ele fez todo o meu pré-natal da minha segunda gravidez foi com ele. Só que quando eu cheguei lá, eu contei o que tinha acontecido. Ele colocou a mão no nódulo e ele falou, isso aqui não me preocupa. Eu falei, como assim não te preocupa? Ele falou, não me preocupa, você amamentou por quase 2 anos, 2 filhos, né? Você não fuma, você não bebe, você treina. Então, assim, você não tem por que você ter, né? Você ter um câncer agora, com 30 e na época 32, né? Então, isso aqui não me preocupa. E ele não ia pedir ultrassom, não ia pedir nada. Só que daí eu falei pra ele, eu acho melhor fazer um ultrassom, porque... Só que assim, com muito medo, tá? Eu queria ter aceitado o que ele me falou. Negar, né? Eu queria negar. Eu queria ter aceitado e eu queria ter ido embora e acreditado naquilo. Só Mas que a gente não consegue mentir pra nós. Não tinha como mentir, porque eu sabia que aquilo ali não pertencia, sabe? E aí eu falei pra ele, não, vamos fazer ultrassom. Ele falou, então já que você quer, eu vou pedir, mas assim, não me preocupe. Então eu fiz um ultrassom, tá? Nesse ultrassom foi... eles acharam, né, esse nódulo, ele tinha 9 milímetros. E ele tinha uma característica anormal. Hoje eu já meio que entendo isso, até se a gente bate o olho assim, a formação, ultrassom, você fala. O formato dele, né? As isso é importante, o tipo de informação é importante. Ele... eu posso falar uma coisa? Desculpa claro, por te não, interromper. pode falar. Cara, eu não quero criar aqui teorias da conspiração, mas a gente já até conversou sobre isso, cara. Porque quando eu descobri o meu câncer, tem até o vídeo, quem quiser saber. Né? Não, meu não, eu descobri o câncer, esse diagnóstico. Depois de 7, 8 meses, indo aos médicos, 7, 8 meses, fazendo vários exames, nunca ninguém descobriu nada, sangue, scan, fezes, urina, isso aí fiz vários exames, não descobriram nada. Aí um dia, por curiosidade, fui para uma fisioterapia, achando que era lesão, algum reflexo de uma lesão da virilha que eu tive jogando bola. Aí eu fiz um raio-x, no raio-x apareceu umas bolinhas, que aí tipo, eu levei no médico, e esse tipo de informação que você falou, tipo assim, ó, a princípio me veio, ele falou assim, como foi de algumas pessoas assim que trabalham na área de saúde. São bolinhas redondinhas, isso não tem, tipo, não caracteriza, não está caracterizando alguma coisa ruim. Então isso é uma informação. Só que, cara, tudo que eu falar aqui, que nós estamos dividindo, a gente não somos médicos. Sim, claro. Não somos cientistas, e eu acredito muito na ciência. Sim. E eu sou a favor totalmente da ciência. Mas o que acontece?
É a nossa experiência. É a nossa gente experiência. Tá a nossa experiência. É a nossa experiência. Daquilo que a gente está vivendo e está acontecendo. E eu acho uma condição muito importante a gente entender esses detalhes, né? Quer dizer, até o jeito como é o nódulo, ele vai dizer se caracteriza ou não um maligno ou benigno. Se ele tem ali uma certa malignidade. E quando você viu aí veio, na verdade, até aí eu não entendia nada disso, tá? Até aí eu não tinha ainda mergulhado, né? Porque depois de tudo isso que aconteceu, eu comecei a gostar muito do assunto, então eu comecei a estudar muito também. E sentia de compartilhar com as pessoas, enfim. Então quando veio o primeiro ultrassom, veio dizendo que tinha sido, né, que eles acharam um nódulo de 9 milímetros, porém, e que ele tinha um aspecto diferente, que tinha que ver o que estava acontecendo ali, né? Vamos investigar. Então eles me pediram no mesmo dia, eu fiz ultrassom em Palm Beach. Quando eu tava voltando pra casa, tocou meu telefone, era o médico já. Então já ligaram pra ele, pra falar, olha, tem alguma coisa errada aqui, manda fazer a biópsia. E aí quando eu tava passando pra chegar em casa, na frente do consultório do médico, aí ele me ligou, eu falei, tô aqui, tô entrando. Então eu entrei lá e ele falou, poxa Karen, você tava certa. Daí eu já comecei a chorar, né? Imagina, já comecei a chorar, achando que, nossa, tava morrendo, já ia deixar meus filhos, começa a passar um monte de coisa na cabeça. E aí ele falou o seguinte, você tava certa, tem alguma coisa que a gente precisa investigar, então eu vou pedir uma biópsia. Gente, presta bem atenção nisso, tá? Isso aqui eu tô falando assim, ó, eu não tô viajando, vai ter muita gente que vai falar que o que eu tô falando aqui não tem sentido. Muitos médicos dizem que não, que assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu tenho certeza do que eu tô falando, porque eu vivi na minha pele, foi a minha experiência, então eu sei o que eu tô falando e eu provo o que eu tô falando com os meus exames. Fiz uma biópsia, tá? Uma biópsia líquida. Até então eu não entendia nada de biópsia, eu tava nervosa, achando que ia morrer, né? Aquele momento do diagnóstico. Fui fazer uma biópsia. Nessa biópsia líquida, eu só chorava, a enfermeira não conseguia nem me segurar na maca direito, de tanto que eu chorava, assim, eu fiquei desesperada. Nessa biópsia líquida, veio o resultado de que não foi detectadas células cancerígenas. Gente, presta bem atenção nisso, tá? Não foi detectadas células cancerígenas. Porém, tinha algo em mudança. Hoje, eu olhando, tá? Hoje, com o meu entendimento, que ainda é muito pouco, tá? Tô engatinhando nesse assunto, mas tô contando aqui da minha experiência. Olhando aquela imagem do meu ultrassom, eu sei que, assim, era a característica do nódulo, mesmo que ele não ainda tivesse malignidade ali, ele iria se tornar algo maligno se eu não fizesse nada, pela característica dele. Mas aí veio isso, que tinha algo em mudança, mas que não tinha sido detectado células cancerígenas. Então, o que eles fizeram? No segundo dia, eles me mandaram voltar para uma outra biópsia. E nessa biópsia, eles iriam arrancar um pedaço do tumor para poder entender o que estava acontecendo. Aí... começa tudo. Na verdade, eu vou falar em português claro, a merda foi feita ali, naquele momento. Porque até então, eu tinha um nódulo de 9 milímetros na minha mama. Cara, tá? É muito curioso e interessante, porque... Vou beber uma aguinha. A gente, quando a gente fala sobre temas como esse, a intenção não é destruir, não. Não, muito pelo contrário. É melhorar. Melhorar. É melhorar, porque não há nada na vida, na minha cabeça, é ponto de se ter certeza. Não existe a verdade absoluta. Não existe a verdade absoluta. E é preciso ter coragem para dizer o que a gente pensa. Sim. E é preciso ter coragem de dizer, questionar até que ponto os processos oficiais eles estão corretos. Até que ponto o que é feito
se é tudo seguro, se é tudo garantido, se não tem nada para ser melhorado. Porque o que eu acabei de ouvir de você e o que eu passei também, Sim. existiram equívocos. Não tem como eu ir no médico 7, 8 meses, cara. Ir no médico 7, 8 meses e ninguém descobrir nada. E eu tô com um câncer. Gente, é muito fácil a pessoa diagnosticar um câncer hoje em dia. Entendeu? Assim, cara, os processos, eles são todos seguros? Me responda aqui você. Você acha que os processos são todos garantidos? Agora sim, fizeram a biópsia. Então. Aí essa segunda biópsia, de alguma forma, trouxe algum resultado aí negativo. Sim, então, porque até então eu não tenho... Gente, eu sou lisa, tá? Um bojinho aqui, ainda parece que eu tenho um peitinho. Eu sou lisa, sou reta, tá? Então eu consigo apalpar, eu consigo sentir, eu digo que eu sou minha melhor ultrassom, então eu sei o que está acontecendo aqui. Então, quando eu fiz a segunda biópsia, que foi 3 dias depois do ultrassom, que eu já tinha detectado que tinha um nódulo de 9 milímetros, quando eu tirei, né, na primeira biópsia líquida, ficou doloridinho, mas não aconteceu que nada. É uma seringa? Eles puxam um líquido, né, através como se fosse uma seringa. Então, eu não senti diferença de nada, de tamanho ou nada. Foi, né? Até porque não deu tempo, porque eu fiz ultrassom, biópsia líquida, no segundo dia biópsia que tira um pedaço. Quando eu fui fazer essa biópsia que tira um pedaço, o que aconteceu? Eles colocaram um curativo, tá? E ficou bem dolorido, Eles colocaram um curativo e eu não tive coragem de tirar esse curativo nos 2 primeiros dias depois da biópsia. Eu tomava banho, deixava lá, ficava até meio molhada, eu não tinha coragem de tirar. No 3º dia após a biópsia, eu tirei o curativo. Quando eu tirei o curativo, eu falei pra vocês, eu sou lisa, eu não tenho peito, gente. Na hora que eu botei a minha mão, que eu olhei, tipo, tava enorme assim o nódulo. Tava um negócio assim. Não, tava um caroço. Uma bolinha que eu tinha que procurar pra sentir, ficou um caroço desse tamanho. E aí aquilo me assustou. Porque o que acontece? Muita gente que tem muita mama nem sente, não é verdade? Nem vai saber o que aconteceu. Só que eu acho que Deus foi tão carinhoso e tão bom comigo assim desde o começo que eu consegui ter entendimento assim de tudo que estava acontecendo com o meu corpo, a cada exame, a cada tratamento, sabe? E aí quando eu coloquei... Dizer, de alguma forma, essa segunda biópsia ela provocou um crescimento do tumor. Com certeza. E aí eu fui falar isso pro médico, não lembro agora para qual médico, mas era um médico assim bem convencional na época. Eu digo convencional, tá, gente? Porque hoje em dia tem muitos médicos que antes de ser integrativo, eles também foram médicos convencionais. Então, deixa eu até tentar clarear um pouco, porque eu sei que muita gente pode não entender os termos que a gente usa, pode ser não tão claros. O que é um médico integrativo? É um médico aberto a novas opções. Que foca na saúde. Foca na saúde. Métodos como... É a primeira vez que eu ouço essa palavra, médico integrativo. A primeira vez eu não conhecia. Não, mas eu consegui entender. Eu consegui entender. E eu vou tentar dividir com vocês. Eu posso estar cometendo um erro, mas aí vocês podem corrigir aqui, escrevendo nos comentários. Inclusive, sobre todos esses assuntos que a gente vai tratar aqui, está tratando, deixa aqui comentários, informações sobre você. Você que é médico, você que é cientista, você que é leigo, mas tem curiosidade, deixa aqui que a gente vai dividir tudo. Então, esse médico integrativo, né? É o tipo um médico com a possibilidade maior, com um leque maior de informações. Não de informações, mas eu vou falar assim, né? Porque assim, pode ser que o outro não tenha informações, mas não é sobre informações, eu acho que é sobre possibilidades. Ele é mais aberto a novas possibilidades. Então o médico integrativo, ele não segue totalmente, não que ele não segue totalmente a regra, mas ele tem um leque a mais. E o outro médico convencional é o médico que só vai, que ele foca nos tratamentos convencionais, no que ele aprendeu na faculdade. É na doença que você acaba tomando remédio. Pra quê? Pra remediar. Sim. Né? Isso aí não sou eu que tô falando, é fato. O remédio ele vai remediar. É por isso que tem muita gente que sofre de tanta coisa e quando vê tá tomando 10 remédios
e continua sofrendo daquela coisa. É. Então, assim, pra que ela toma 10 remédios? Porque o que ela começou a tomar pro estômago, que foi um omeprazol, que daí causou Dor de cabeça, uma vai outra tomar coisa, que daí ela vai Panadol. tomar o pra dor de cabeça, que daí vai causar uma outra coisa no fígado, porque já tem ali 2 remédios que vai estar acabando com o fígado. Depois vai atacar constipação, vai tocar um... É isso. Então, Então- assim, o médico integrativo, ele vai focar na sua saúde. Aí você dividiu essa questão com o médico integrativo que você... Não, eu dividi eu não sabia até então de médico alternativo, nem sabia o que significava integrativo, nem sabia que existia médico integrativo até aí, porque foi bem no começo do diagnóstico. Eu fui falar para um médico convencional mesmo, um dos médicos que eu tava ali conversando no momento. Você sentiu que cresceu. Não, eu senti não, já cheguei falei assim, ó, é o seguinte, eu fiz esse negócio aí, porque daí eu já comecei a ficar também, né? Eu falei, pô, calma aí, que isso? Né? Pô, não é possível. Eu cheguei e falei, ó, eu fiz esse negócio aí que você falou, essa biópsia, mas e aí? Tinha 9 milímetros no negócio, tá enorme. Ah, é porque inflamou o local, vai voltar ao tamanho normal. Só que aí eu já fiquei, né, meio cortando peixe olhando o gato. Eu falei, calma aí, eu vou ficar ligada nessa inflamação. Aí eu fui pesquisar. Foi aí também que eu vi, tá, gente? Olha, eu posso provar o que eu estou falando aqui. Então, assim, não tô falando nada que eu não possa provar. Eu vi que quando você tem um nódulo benigno na mama ou em qualquer outro local, você faz uma biópsia, tá? O nódulo era benigno. Ele pode se tornar maligno, porque você vai infeccionar aquele lugar, entendeu? Então tem até um nome que chama, tem um nome que dá pra isso, ele causa uma... Ai, não vou lembrar agora. Mas depois eu te Sim, falo. a gente vai ter um monte de vídeo, viu? Não, eu Com a posso até Karen. falar melhor sobre isso. Mas ele vai causar ali um processo inflamatório que ele pode até causar uma malignidade naquele nódulo que era benigno, por conta da biópsia. Sim. Então ele falou pra mim que isso não, que ia diminuir e tal. E aí eu fiquei esperando diminuir, né? Falei, bom, vou esperar diminuir, só que não diminuía. Eu falei, nossa, eu vou fazer um outro ultrassom. Isso fazia o quê? 20 dias depois. Por isso que eu falo, eu tenho como provar, porque eu tenho os exames ali. E então, quando deu uns 20 dias que eu falei, pô, isso aqui não diminui, só tá crescendo, eu vou fazer uma outra ultrassom. Pois bem, o nódulo tinha 9 milímetros, né? Quase um mês depois, poucos dias depois da biópsia, um mês que eu digo depois do diagnóstico, eu repeti um ultrassom e o nódulo tinha mais de 2 centímetros. Em 20 dias, cresceu quase mais 100%. Cresceu mais de 100%. Ele cresceu mais do que o dobro, né? Do tamanho que ele tava. Sim. E aí eu pensei, não, isso aqui não vai diminuir. Porque daí eu vi que ele tava bem enraizado, se tornou mesmo um tumor, sabe? Sim. E eu falei, não é possível. Eu comecei a ler sobre a biópsia, comecei a buscar. Aí, mais uma vez, né, Deus é muito bom. Acabou que, parece até o egoísmo da minha parte, porque não tô dizendo que o Covid foi bom, não é nada disso, não me interpretem mal. Mas por conta de toda a situação do Covid, do vírus, começou os médicos fazerem atendimentos online, os médicos começaram a ir pro Instagram, começaram a fazer lives. Sim. E começou a aparecer muitos médicos falando sobre integrativos. Então eu comecei a fazer amizade com os médicos ali e comecei a perguntar, assim, a opinião de alguns, tá? E eu comecei a entender que realmente eu não estava errada. Alguns deles me disseram, eu não peço biópsia para os meus pacientes. Tá vendo? Entendeu? A importância da informação. Eu até arrepio aqui, porque é esse senso crítico. Cara, deixando bem claro, não somos médicos, não somos cientistas. Eu nem queria eu ser, não porque sei se eu fosse, nada. eu não poderia estar falando nada do que eu tô falando não aqui. somos nada. É assim, cara. Não adianta, tipo assim, depois, vamos cercear o que é dito. Isso aqui é um bate-papo. Não é nem uma entrevista, é um bate-papo que para trazer assim, ó. Cara, por que não questionar? Por que não questionar? Você conhece algum médico integrativo? Algum médico que usa possibilidades fora do que os médicos normalmente só seguem a regra? Você conhece algum? Já tentou conversar com algum deles? Porque assim, são possibilidades, são médicos também. Então você vê que assim, cara, por que alguns médicos não fazem a biópsia? Porque, cara, faz muito sentido
eu sou um leigo, faz muito sentido eu achar que se eu lá tirar um pedaço de um tumor, de alguma coisa que eu tenho, faz muito sentido se aquilo inflamar, poder trazer algum resultado pior, faz muito sentido na minha cabeça pensar sobre isso. E a gente não está colocando aqui, quando a gente traz toda essa informação, a gente não coloca aqui a nossa credibilidade, a nossa pessoa em xeque, não. Olha lá os doidos falando aquilo lá. Não é loucura não, cara, porque nós estamos passando por isso. Sim. Não é fácil passar por uma situação como a qual estamos passando, porque assim, as pessoas naturalmente elas definem ali, não, ali o cara vai morrer, a mulher vai morrer, tem câncer. É uma sentença. É uma sentença. Embora a gente esteja filtrando a nossa cabeça, entendendo que não é uma sentença, a gente sabe o problema que a gente está passando, então a gente precisa falar o que a gente sente. Sim, E essas dúvidas e esses questionamentos que você tem sobre os seus processos e que eu tenho sobre os meus processos são legítimos. São legítimos porque é a nossa vida. É a nossa vida. E talvez, esse seja o propósito desses bate-papos acontecerem. Trazer questionamentos para você, para a ciência, para os médicos. É isso. Quais são as possibilidades que eles têm tomado, que eles têm escolhido? Quais são as possibilidades? E começar a tratar não mais como, não estou falando que são todos, mas numa coisa mais mecânica. Começar a pensar muito em consequência do que é feito. Sim. Em consequência do que é feito. É muito importante falar sobre isso. Sim, é muito importante. E na verdade, Guina, até assim, né? Tem pessoas que entram em contato comigo e falam assim, o médico pediu biópsia, mas e agora? O que eu vou fazer? Você falou que a biópsia é ruim. Gente, a biópsia, ela tem um lado bom dela, que na verdade, assim, se você optar em fazer um tratamento convencional, você vai ter que fazer a biópsia, porque é só a biópsia para saber qual é o tipo daquele câncer, né, dentro da medicina convencional, porque para saber, o tipo daquele câncer é X, então a determinada droga que ela vai precisar para esse tipo de câncer é Y. Então, assim, a biópsia, ela é, de uma certa forma, como posso dizer... Ela é necessária. Ela é necessária, entendeu? Grande ponto, que eu não toquei, mas você viu como a gente precisa de pessoas com esse tipo de informação, né? Tipo assim, em todo momento é necessário dizer também que o convencional é o que a ciência estudou. Sim. E o que é comprovado de prática é o que é necessário. A questão é essa, precisa fazer o convencional? Vamos fazer, e eu vou começar meu tratamento convencional, porém vamos tentar pensar nas possibilidades de melhorar a tua saúde sem focar na doença, para que o seu corpo consiga ter uma resposta ainda muito melhor e muito mais rápida, e mais importante ainda, que você não seja diagnosticado uma segunda vez com câncer daqui 10 ou 15 anos, sabe, ou 20 ou daqui 6 meses, porque o que a gente vê é muito isso, né? A pessoa vai fazer tratamento e aí o médico fala, tá tudo certo, não tem nada aqui, toca o sino, tchau. Dá 3 meses, eu falo porque eu recebo mensagem, gente, todos os dias no meu Instagram, todos os dias. Poxa, o médico falou que eu estava curada e agora, depois de 6 meses, às vezes até menos, uma metástase em tal lugar. Você quer que eu diga pra você o porquê que esse câncer voltou? Na verdade, não é um outro câncer. As pessoas falam, agora eu tô com outro câncer. É o mesmo câncer. Já ouvi termos assim. É o mesmo câncer. O que causou o câncer primário está causando o secundário. Se você não for no ponto, se você não for na causa, o que é que está te adoecendo, esse câncer vai voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entendeu? Então, assim, infelizmente tem uma parte muito falha, e é por isso que eu tô te falando, a gente tem sempre que focar na saúde. Guina, quando eu fui fazer eu fiz check-up 3 meses antes de ter o diagnóstico do câncer e tava tudo bem. Saúde excelente. Assim, saúde excelente, tá, gente? Os exames, né, se você for olhar nos valores convencionais, agora eu vou entrar num ponto aqui que eu posso ser atacada, mas eu vou falar. Os valores de exames convencionais estão errados. Tá errado. E tá errado porque tá errado. Tá errado. É a prova que tá errado. Tá errado, porque enquanto eu focava naqueles
valores, números, daquelas comparações, eu adoeci e eu não tive resposta para melhor, certo? O dia que eu comecei a olhar aquilo com uma visão integrativa, de olhar ali as referências dos meus exames, que para os médicos estavam boas, mas quando eu comecei a olhar de uma forma integrativa e falar assim, não, se isso aqui tá assim, se o meu sangue que foi tirado da minha veia, foi tirado de fora da minha célula, e aquele valor tá X, então dentro da minha célula, que é onde eu tenho que estar com aquele nutriente X, tá muito menor. Entendeu? Então é por isso que eu tô aqui sentindo isso, fadigada, sentindo aquilo. Então começou a entrar coisas na minha cabeça conforme eu fui estudando, conforme eu fui assistindo muitas lives, conforme eu comprava livros, você viu ali os livros, né? Então eu fui vendo e não fui nem só vendo, eu fui sentindo na minha saúde a importância de você também não focar só naqueles valores ali, porque pra mim, pros médicos, eu tava excelente. Tanto é que eu fui no hospital, desculpa só. Não. Eu fui no hospital já. Eu tô aqui impressionado, porque pra mim tudo é novidade, tipo, cara. Eu fui pro hospital fazer um exame, porque eu queria mandar uns exames pro Brasil, para um médico, que eu ia ter uma consulta. E aí eu fui no hospital fazer um exame meio que, sei lá, eu não lembro agora se foi de emergência, não sei o que foi. E lá eles olharam, nem citaram em câncer nem nada. Eu já tinha sido diagnosticada, tava ótimo o exame. Então, para você ver o perigo Baseado no que esses números podem falar para você? Você tem alguma coisa, você não tem nada. Baseado no que? Como é a evolução desses números? Como eu posso dizer, ela fez um check-up geral 3 meses antes do diagnóstico. 3 meses antes do diagnóstico. Tava excelente. Eu fiz exame de sangue. Eu faço exame de sangue hoje, eu fiz um sexta-feira passada, o médico falou pra mim na terça, você tá no seu exame, tá perfeito o seu exame de sangue. Tipo, cara, se eu for hoje, se eu ir em qualquer médico, falar, quero fazer um check-up geral, o cara não vai achar nada. Não vai. Não vai achar nada. Não acha. A não ser que você esteja, sei lá, vai com uma leucemia, daí eles conseguem ver lá pela sua imunidade que tá assim uma coisa muito... né, muito alta, daí eles vão começar a checar, mas assim, por experiência própria. A gente tá falando porque a gente tá vivendo. E você quer saber quando é que esses números vão mudar ali? Não vão mudar. Talvez. Entendeu? Não é teoria da conspiração não, cara. Não é teoria da... É assim, é o que a gente tá vivendo, que a gente tá sentindo. Por isso a importância desse tipo de informação. Para você tirar sua própria conclusão, porque assim, eu não tô dizendo, tá, gente? Nossa, então quer dizer que o que ela tá fazendo então é a cura para todas as doenças. Em nenhum momento eu falei, olha, isso aqui vai curar o câncer, né? E não é isso, muito pelo contrário, né? Quando a médica lá que eu coloquei na balança e falei, bom, eu não tenho garantia aqui, alternativa eu também não tenho garantia, mas eu não vou estar debilitada, eu vou estar forte, eu vou poder ter ação no que eu quero fazer, eu não vou depender do outro para cuidar de mim, eu não vou... Então assim, foi uma escolha minha, né? Foi uma escolha totalmente minha. Porém, quando eu tive, né, quando eu fiz a minha escolha, eu não tive garantia, olha, isso aqui, a químio vai te curar, ou alternativo vai te curar. Eu não tive isso, mas eu falei, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, né? Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Então, eu tenho fé que eu vou me curar. Então, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou tentar recuperar minha saúde, mas garantia nunca ninguém me deu, né? Faz isso ou faz aquilo. E na verdade, assim, eu não tô aqui prometendo cura, muito pelo contrário. Inclusive é importante, assim, ó, porque assim, a gente vai alcançar muita gente, a gente tem alcançado muita gente. Amém, é assim, muito ó, importante. É importante o que eu vou falar agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Bom, essa é a minha personalidade. Eu tenho uma personalidade que, cara, sou muito crítico e a minha intuição me rege muito. A Karen teve uma personalidade fortíssima, mais do que a minha, inclusive, porque assim, ó, ela decidiu por um tratamento alternativo para a vida dela. Ela não saiu falando, ela não está saindo falando para você, faça o alternativo. De jeito nenhum. Não, isso é muito importante deixar claro, porque é o seguinte, muita gente, eu entendo isso, as personalidades são diferentes. Um exemplo básico, os signos são diferentes. As pessoas, você sabe, uma pessoa de um signo, ela é diferente, uma personalidade mais
mais fechada, Sim. umas mais assim, que não se expõe muito. Talvez, e muitas pessoas nesse caso que a gente está passando, quando ela começa a passar, ela não tem respostas e ela não tem poder de escolha. Então, para essas pessoas, cara, faça o que o seu coração desejar, Sim. vá procurar informação. Pô, velho, se você tem pessoas perto te orientando, vai fazer o convencional, faça o convencional. Se tem pessoas que te orientem e você acredita, faça o natural, o alternativo. Cara, mas tem que ser uma escolha da sua cabeça, porque quem está passando é você. Quem sabe o quanto você quer viver é você. Quando você... É importante falar sobre tudo isso, que assim, quando eu mandei mensagem pra Karen, falei, Karen, eu queria fazer um vídeo, mas eu não queria fazer um vídeo tipo pra baixo, down, tipo falar de coisa ruim. Eu queria realmente isso que tá acontecendo. Sim. E esperança, é papo de esperança, cara. Porque assim, ó, o diagnóstico ruim a gente já teve. Já teve. Já tá na mão aqui, e, ó. E assim, sofremos por falta de informação também. Ainda sofremos quando recebemos, ainda sofremos, mas melhores estamos. Não, mas eu digo assim, se eu tivesse toda a informação que eu tenho hoje, no dia do meu diagnóstico, eu não tinha sofrido como eu sofri. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esse é um exemplo que eu fico muito, muito, muito feliz, sério, muito mesmo, tipo, de poder dar esse exemplo aqui. Cara, é assim, cara, desculpa te interromper, tomara que você não perca a informação. Não vou perder. Cara, olha o quão isso é importante, esse bate-papo aqui, essa exposição é importante. Sim. Porque são duas pessoas passando por essa guerra, que, cara, e não é uma coisa, eu tô falando de uma coisa que eu não vivo, estamos falando de coisas que a gente vive. Então, olha o quão importante é isso para todos nós, né? Sim. Então, olha o que aconteceu, tá? Quando eu falo da biópsia. Então, assim, se a pessoa é uma pessoa que quer fazer o tratamento convencional, sente de fazer, ok, ela vai precisar fazer a biópsia, tá? A minha irmã, muita gente vai ficar até meio assim, que me conhece, que não sabe, né? Algumas pessoas próximas já sabem, mas outras pessoas não. Eu tô falando aqui porque eu sei que ela autorizaria eu falar. Um ano atrás, eu já tinha sido diagnosticada, eu já estava há 1 ano diagnosticada. Eu e minha irmã, a gente foi fazer um ultrassom, porque ela tem um nódulo na mama esquerda também, onde ela sempre acompanha. Ela sempre vai na médica e a médica falava assim, volta em 6 meses para acompanhar, a gente precisa acompanhar esse nódulo. Volta em 6 meses para acompanhar. Ela já estava acompanhando esse nódulo, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, sempre voltando, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses para acompanhar o nódulo. O que eu acho um absurdo. Porque assim, como assim, você só acompanha, você não muda nada, você não vê se a pessoa está desnutrida, se a pessoa está precisando de nutrientes, não orienta nada, minerais. Não fala nada, fazer nada? Não, só volta para acompanhar. É o que a minha irmã estava fazendo, voltando para acompanhar. O que seria o acompanhar? Aí você chegou no ponto que eu quero falar. O acompanhar, o que acaba acontecendo? Você acompanha. Aí um momento você chega lá, nossa, ele mudou de característica, ele aumentou, vamos fazer uma biópsia? Aí é diagnosticada com câncer. Então, que prevenção que foi feita? Nenhuma. Foi feita uma detecção, mas a prevenção não existiu. Tipo assim, eles não orientaram nenhum tipo de tratamento, nada de cuidado? Não, então aí olha, você vai entender onde é que eu quero chegar. Só acompanha, tá? E a minha irmã acompanhando. Só que, depois que aconteceu todo o meu caso, que ela teve aquela experiência da biópsia e tal, a gente voltou 1 ano lá, porque ela falou assim, nossa, Karen, ela me chamou, falou assim, eu não quero pensar negativo, mas põe a mão aqui. Ela falou, tá estranho. Aí eu coloquei a mão e tava estranho mesmo, aquela coisa colada, né, aquele mesmo aspecto diferente. Ela falou, vou fazer um ultrassom. Eu falei, vamos lá fazer um ultrassom. A gente foi fazer ultrassom. E na imagem, na hora que a gente já estava mais familiarizada, né, com o assunto. Já teve experiência? Já tive a experiência e muita gente, o que acontece? Quando eu abri, assim, a minha história e eu abri no Instagram, eu comecei a receber muita gente. Então, nossa, era exame, vídeo de tudo quanto é canto. E eu comecei a gostar do assunto, então eu analisava ali, assim, sabe? Tipo, eu tava gostando do assunto. Então, quando foi a vez da minha irmã, que ela foi fazer o ultrassom, isso há 1 ano atrás, na hora que o cara da ultrassom lá colocou o ultrassom, na hora que a gente olhou pra tela, que a gente viu o aspecto do nódulo, nossa, eu só fiz assim, né? Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ele tava uma característica assim muito esquisita, parecia um polvo, assim, uma característica assim bem de malignidade, sabe? E aí a gente falou, uau.
Aí não deu outra. Pediram biópsia na hora. Falou, ó, biópsia. Tem, né, tá esquisito, a gente vai ter que analisar isso aí. Só que minha irmã já tinha a minha experiência. Um ano atrás. Isso 1 ano atrás, tá? Pediram a biópsia. A minha irmã falou assim, cara, eu não vou fazer a biópsia, porque seja o que for, tá pequenininho. Eu não vou fazer biópsia pra acontecer igual aconteceu contigo. Então eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou no médico, eu vou analisar meus nutrientes, meus minerais, as vitaminas que meu corpo, né, tá faltando. Eu vou suplementar, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou fortalecer minha fé, minha espiritualidade. E ela começou a fazer tudo isso. Então, não fez a biópsia, tá? Fez a limpeza do sangue dela, depois outra, que vai ficar muita informação. Não, você vai, não, ainda hoje eu vou pedir para você falar um pouquinho só dos tratamentos que você faz, tá. Mas ó, esse é um dos 50 que a gente vai fazer. Não, esse é um dos 50. Aí ela começou a fazer a limpeza do sangue, que era a base de ervas, antioxidantes, enzimas digestivas. E fez por, acho que 8 meses, a limpeza do sangue dela, junto com todas as outras coisas, né? Pra melhorar a saúde. Alternativas. E aí, deu 1 ano agora, no final do mês passado. E ela falou, eu acho que eu vou lá, porque o nódulo ainda tava, né? E ela falou, e tava até um pouquinho maior. Aí ela falou assim, nossa, cara, eu acho que eu vou lá, né? Já deu 1 ano, pediram biópsia, eu não fiz, eu vou lá agora repetir. Falei, eu vou contigo, né? Eu quero ver. Aí a gente foi. E aí, na hora que ela deitou assim na maca, que o rapaz colocou pra começar a fazer ultrassom, na hora que a gente olhou o nódulo. Tem a foto, tá, gente? O que eu tô falando aqui, tudo eu provo, tá? Cara, tipo, isso aqui não é show a gente não é audiência que a gente não quer aparecer, não. Não, muito pelo contrário. Eu quero só que as pessoas tenham informação e vão procurar por conta própria depois e tirar suas próprias conclusões. E assim, o que eu falo... Interessante. Tá com dúvida? Mano, a internet tá aí pra procurar informação. É isso. Nossa, que nem às vezes vem os médicos assim mandar mensagem pra mim, é bem forte assim, umas coisas que acontecem. Ah, você não pode falar isso, você não sei o quê. Tá, então me prova o contrário, porque assim, eu tô provando com a minha experiência, entendeu? Ah, mas você não pode falar isso porque não vai... Deixa eu voltar pra minha irmã, senão eu vou perder. Aí tá. Aí a minha irmã, quando ele colocou lá, gente, a gente viu assim, ó, um nódulozinho, tipo um cisto mesmo, assim, sabe? Com as bordas bem perfeitinhas, assim, a cor já tinha mudado. Totalmente, era o mesmo nódulo, mas era com outra característica. Na hora que eu bati o olho, que ela bateu o olho, a gente já sabia que tinha uma coisa mudada pra melhor ali. Aí ela falou, vamos esperar a resposta da médica, porque até então eles queriam fazer biópsia. Era mesmo lugar? É o mesmo nódulo. Era a mesma clínica, o mesmo lugar? Sim, mesma médica. A mesma médica? É uma médica que acompanha ela, super convencional também, assim. Quando ela levou, né, o resultado ficou esperando, ninguém ligava, ela falou, nossa, eu acho que então, né, porque eles sempre ligam com muita urgência, né. E aí, eu não lembro se ela foi na médica ou se teve uma consulta por telefone, só que no laudo do ultrassom, ele já veio com características benignas, tava bem escrito, e não pediram biópsia. 1 ano depois, a minha irmã, entendeu? É assim, E eu me orgulho muito de falar isso, porque assim, poderia ter sido... Se ela tivesse feito a biópsia, se ela tivesse feito de outra forma, sabe? Isso é a prevenção. Isso é a prevenção. Eu acho que é uma parte do assunto que a gente já tem tocado, que é muito importante, que é o seguinte, como é um assunto endemonizado, câncer, o primeiro choque parece que assusta até o médico que está há 1000 anos trabalhando com isso. Eles chegam como se você fosse morrer amanhã, né? Cara, e assim, ó, eu ouvi o diagnóstico do médico, eu sentei aqui, o cara sentou na minha frente, ele escorreu lágrima do médico, ele falou, você é um cara tão novo, cara, imagina, eu sei que o médico precisa ser frio para passar a informação dessa, mas imagina se pro médico é um choque, imagina quem está ouvindo isso. Será que os métodos também para essa comunicação não pode ser melhorado? Porque assim, ó, qual a condição?
tudo que ele falar pra mim, pra eu fazer, eu vou fazer, cara. Você tá com medo. É chocante o diagnóstico. Você tá com medo, você só quer... E é isso uma coisa que eu falo, Guina. Quem tiver o diagnóstico, gente, não decide nada na hora. O câncer, tá? Não vai te matar de um dia pro outro. Pra aparecer um tumor em você, ele já tá crescendo ali, você pode ficar no mínimo uns 7 anos aí. E você tá vivendo. Entendeu? São anos. São anos. Então, assim, claro, às vezes... E como você disse no começo do vídeo, o tumor, ele só é o ápice de um problema que já vem circulando. Então, quer dizer, se o tumor apareceu começou há 2, 3 anos, o seu problema, ele já tá lá há anos, 5, 6, 7 anos. Já tá lá. E às vezes você tá até com um sintominha ali, o negócio aqui, tá um remedinho, outro remedinho, o teu corpo tá lá berrando contigo. Então, assim, ó, essa informação do diagnóstico, cara, ela não pode realmente ser chocante a esse ponto de, cara, se o médico falar, pula daqui, você pula. Não pode. Eu sempre falo, vai pra casa chorando, rindo, do jeito que você recebeu o seu diagnóstico. Rindo não, né? Ninguém recebe o diagnóstico rindo. Só se for muito doido, né? Não, só se for muito doido. Mas assim, vai pra sua casa. Eu tenho o e-book que eu escrevi, né? E eu escrevi isso lá. Você vai pra sua casa, você entra no seu quarto e é você e Deus. Você não chame seu marido, pelo menos por um momento. Só seu, momento só seu. Você não chama sua mãe, você não chama sua amiga, seu namorado, ninguém. Você entra no seu quarto, se você quiser chorar, você chora, você conversa com Deus, você se conecta contigo, né? E aí sim, depois, com calma, você vai tomar as decisões. Muito importante esse vídeo. Mas não façam nada com medo, muito porque importante. O medo, você pode pagar com a sua vida. Né? O medo, ele é importante em alguns momentos, né? A gente tem um pouquinho do medo, mas assim, ao mesmo tempo, o medo, ele pode trazer escolhas equivocadas. Ele pode trazer escolhas muito, muito equivocadas. E você pode pagar com a sua vida, sabe? Então, assim, não fazer nada com medo, nada com pressa. Se você decidir fazer um tratamento convencional, se fortalece primeiro, sabe? Se fortalece. Poxa, tem tantas técnicas, tem tantos tratamentos que pode te fortalecer, sabe? Pode fortalecer o teu sistema imunológico. Eu tenho uma amiga, vai ser muito legal você de repente até fazer uma live com ela, porque ela tá no Brasil, então acho que legal seria uma live, né? Com vocês dois. Eu vou ver se ela, não sei se ela vai querer agora, mas não sei se ela já abriu a história dela, mas ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ela chegou pra mim e falou assim, nossa, Karen, eu não tenho coragem de não fazer o tratamento convencional. Ela falou, eu queria muito, mas, nossa, minha mãe não vai aceitar, não sei o quê, eu também não sei se teria coragem. Eu falei, mas tudo bem, você não precisa deixar de fazer o tratamento convencional, mas faz um alternativo, complementa. Porque cabe, falar que não cabe. Cabe! Vou dar um exemplo básico. Vai ser bom até pro médico que tá cuidando de ti, que você vai sair, ele vai se livrar de você mais rápido, ele vai ver que a sua saúde tá indo, né, de melhor pra melhor. Cara, e o tratamento alternativo que eu tenho visto é o seguinte, eles podem se encaminhar juntos, eles podem caminhar diferentes, em caminhos diferentes, mas, cara, pra tudo na vida existe sim um bom senso que a gente pode juntar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Com certeza, assim, ainda mais quando a gente fala de saúde, né? Tratamento alternativo, cara, quando você fala assim do tratamento alternativo, desculpa, assim, a questão não é diferentão, não. A princípio, o foco é na saúde, na recuperação da imunidade. E, cara, isso faz tanto sentido. Você se alimentar melhor, você cuidar muito da sua saúde mental, você procurar meios de fortalecer a sua imunidade. Sim. Porque assim, ó, cá entre nós, né? A indústria farmacêutica, existem algumas coisas aí que nos assustam. Então, quer dizer, eu ouvi até de um doutor, eu não sei se eu posso falar o nome dele, eu não vou falar o nome dele, mas posteriormente posso até falar. Ele falou assim, os caras permitem que você coma comidas cada dia mais ruins para o seu corpo, industrializadas. Os caras permitem isso, te jogam na sua cara e depois vem a indústria farmacêutica trazendo remédio. Então, cara, é isso que eu tô falando. Assim, ó, o alternativo,
O alternativo não é, cara, uma parada, não faça nada convencional. O alternativo, assim, ó, é uma conscientização necessária. Necessária, totalmente necessária. E assim, então, aí essa minha amiga, pra você ver o quanto necessário, né? Essa minha amiga, ela falou, eu não tenho coragem de não fazer. Eu falei, então vai lá, faz, mas deixa eu te falar, faz a autohemoterapia. Na época, acho que ela nem sabia, perguntou o que era autohemoterapia. Então, só vou dar um resuminho aqui. A autohemoterapia é uma técnica que eu uso há mais de um ano e... Acho que eu iniciei a autohemoterapia, acho que eu já tinha uns 5, 6 meses depois do meu diagnóstico, porque eu não conhecia, né? Então, é uma técnica onde vai parecer loucura para muita gente, mas funciona. É assim, cada ser sabe o que passa e tem todo o direito de fazer as suas escolhas. Sim, com certeza. E aí eu falei pra essa minha amiga, eu falei, ó, é o seguinte, você vai começar a químio, né? Você quer explicar o que é a auto? Não, vou explicar. Eu falei pra ela, eu falei, ó, você vai começar a químio. Você precisa focar no teu sistema imunológico. Por que acontece, tá? Eu vejo pelo meu pai, vamos supor, ele fazia químio e tal, começou a dar um monte de complicação. Não foi o câncer. Então meu pai, ele não perdeu a vida por causa do câncer em si. Ele perdeu a vida por conta das complicações que o tratamento trouxe para ele. Na época eu não sabia nada disso, tá? O desfecho poderia ter sido muito melhor, ou se não fosse um desfecho de cura, que eu acredito muito que seria, mas assim, seria uma qualidade de vida muito melhor que meu pai teria tido e ele teria vivido com certeza muito mais. Então assim, é a questão da imunidade, tá? É fortalecer a sua imunidade, que é o que pega, né? Porque daí começa a aparecer uma coisa, outra, aí acaba que não é nem mais o câncer, já são as outras complicações. Então eu falei pra ela, começa essa autohemoterapia antes. E aí ela começou a fazer autohemoterapia antes das químios. Nem sei se foi escondida da mãe ou não, alguma coisa assim, porque ela falou que a mãe também não aceitava, alguma coisa assim que teve. E eu só recebi a mensagem dela assim, Karen, tô treinando, ia treinar. Fazendo quimioterapia. Ela fez a quimioterapia branca, toda semana ela aplicava a autohemoterapia, né? Fez a branca, fez a vermelha, ela fez 2 cirurgias, a quimio branca, a quimio vermelha, e fez a radioterapia. E ela aplicando a autohemoterapia toda semana. E ela falava, Karen, não passo mal, não vomito, vou treinar. Acontece sim, às vezes ficar muito cansada, né? É claro que a gente falando assim parece que foi um mar de rosas. Não é, a gente tem nossos dias que com quimioterapia, sem pode quimioterapia... ser que não sirva para muitas pessoas, pode ser que não funcione para muitas pessoas. Funciona. Não, a gente só tem que abrir o leque, porque é o seguinte, a gente não está querendo dizer aqui, a gente não está batendo martelo, a gente tá citando nossas experiências próprias. Sim, é muito interessante, assim, não somos o dono total da verdade. Da verdade, não. O que a gente quer fazer é realmente isso. Por exemplo, cara, o que eu estou vendo aqui é muito importante para mim. É muito importante. E eu tenho que refletir sobre isso depois, ter a capacidade de refletir. Mas assim, ó, é uma possibilidade essa... É autohemoterapia, vou te explicar o porquê. Às vezes a gente, né, as pessoas pagam, sei lá quanto, ficam correndo atrás de convênio para poder autorizar um exame que aumenta a imunidade, aí, né, aquela coisa toda que às vezes nem funciona, né? Você vai tirar o teu sangue da tua veia, tá? Eu vou falar o que eu faço em mim. Eu tiro 10 ml de sangue da minha veia. Olha, agora eu vou me colocar na reta aqui, mas eu vou falar. É uma técnica que o médico vai... A única coisa que o médico pode te falar, que é o que normalmente eles falam, pode acontecer uma contaminação, bactéria, um risco de dar uma infecção generalizada. Gente, no hospital também pode, né? Onde eles tiram sangue, tirar sangue, pode acontecer uma coisinha. É pequeno, né? Há pequenas chances. Então, assim, isso pode acontecer com qualquer tratamento que você faz no hospital também. Ainda, eu acho, na minha humilde opinião, que ainda tem mais chances, porque você está num lugar onde tem um monte de vírus, bactérias, né? Então, eu faço aqui no conforto da minha casa, né? Com toda a higienização, seguro. É tão simples que chega até ser... A gente tira o sangue, tiro 10 ml de sangue da minha veia. Esse meu sangue... Ele vem, né, com todos os vírus, bactérias, as próprias células cancerígenas estão nesse sangue. Então, o que eu faço com esse sangue? Eu aplico no músculo. Eu posso aplicar no músculo da coxa, no músculo do braço
ou no músculo do glúteo, que é onde eu normalmente aplico, tá? No músculo, o que vai acontecer? Esse músculo vai receber meu sangue como um corpo estranho, né? Ali tem um monte de vírus, bactérias, células cancerígenas. O meu sistema imunológico ele vai ser ativado, porque tem um corpo estranho, né? Foi injetado um corpo estranho dentro do nosso corpo. Então, o que vai acontecer? A gente vai acionar os macógrafos, que os macógrafos, eles são, como posso dizer, os faxineiros, tá? Da nossa imunidade, eles são os faxineiros. Então, eles vão... Pra ficar mais fácil, se eu ficar usando muito claro, termo, não, mas é isso, porque a maioria das pessoas, elas precisam pra poder dessa clareza. Entender, Então, assim, eu vou tentar usar uma forma mais clara, assim, pra vocês entenderem. Então, é o faxineiro do nosso corpo, tá? É o come-come, sabe aquele videogame come-come? Então, ele vai lá comer parasitas, bactérias, células cancerígenas. E com a sua imunidade, ele aumenta, na verdade, vamos supor que a nossa imunidade, ela trabalha, vamos supor não, a nossa imunidade estaria trabalhando a 5%, tá? A gente está com 5% da imunidade trabalhando. A partir do momento que a gente faz a autoimunoterapia, em 8 horas, isso aí também, quem fala, essa menina tá falando besteira, faz um exame de sangue, faz a autoimunoterapia, no dia seguinte você repete o exame de sangue, aí você me conta como é que tá a tua imunidade. Quando você faz isso, em 8 horas, a tua imunidade, ela passa a trabalhar 4 vezes mais. 20%. Então, ela vai para 22, ela vai trabalhar 4 vezes mais, entendeu? Só que o que acontece? E foi o que eu te falei, né? A imunidade é quem cura. A imunidade é quem cura. Então, esse faxineiro, ele vai agir nas células cancerígenas também, principalmente para evitar metástases, né? Então, assim, essa técnica vai ajudar muito com isso. Então, vai aumentar a tua imunidade. Por que eu faço toda semana? Porque no 5º dia que esse sangue está no nosso músculo, começa a acabar esse sangue do músculo. Conforme o sangue do músculo vai acabando, a nossa imunidade vai caindo novamente. Então, o ideal é fazer a cada 5 dias, que é quando está acabando, ou a cada 7 dias. Você tem alguma informação, tipo, se ela não for consistente assim, se ela prejudica, se você parar, você tem alguma informação desse tipo? Não, o que acontece, eu já parei. Ele né? volta para os números normais. Você vai voltar para os números normais, só que assim, uma pessoa que está numa situação de um câncer ou qualquer outra doença, né, diagnosticada, o que acontece? A tua imunidade vai cair e você fica meio desprotegido, né? Então, o ideal é você fazer isso com continuidade, você não parar. Eu, por exemplo, eu faço já quase 2 anos, né? 2 anos não, 1 ano e pouco, porque eu comecei a fazer um tempo depois do diagnóstico. Então, eu faço toda semana, toda semana. Aconteceu agora, que nem a correria, marido trabalhando, e eu comecei também a ficar com o músculo do glúteo muito já saturado, então eu vou começar a aplicar no braço. Então agora eu tô 3 semanas sem aplicar, eu já tô me coçando, sabe? Sim. Mas como eu venho aplicando já também há muito tempo, então assim, o corpo ele já tá ali com uma certa defesa também. Sim, e outra também, a questão é o seguinte, a gente está usando esse tipo de estratégia para casos extremos de necessidade como o nosso. Sim. Não é uma coisa que eu orientaria a fazer, por exemplo, você é saudável. Eu faria. Sim, mas assim, no nosso caso, é extrema necessidade. É necessidade, porque assim, quando você não tem nada, você tem uma escolha de não fazer. Sim. Você pode escolher não fazer também se se você não está saudável, mas, aqui, poxa, tudo que a gente está falando aqui, cara, embora eu sei que seja complicado todo mundo entender que isso não são imposições, não são, faça isso, tipo assim, ó, a gente vai trazer aqui tudo esses temas, são temas que de alguma forma são direcionados para nós, pessoas que estejam passando por isso. Sim. Se você é uma pessoa saudável, você julgue se você quer fazer ou não. Quer dizer, tudo na sua vida você tem que decidir se você quer fazer ou não. A droga, o sexo, a diversão, gastar dinheiro, as decisões são suas para tudo. É verdade. E essas são as decisões que, cara, mas o que é isso? Cara, cada um decide por si, É igual agora, né? Tem muita gente falando, porque o lance não quero entrar nesse assunto aqui, mas assim, o lance da vacina, né? Muita gente fala pra mim, eu não quero tomar vacina, mas aí quando eu ver a pessoa tá lá, não é um julgamento, tá, gente? Mas assim, não quer tomar vacina, mas tá lá, dá-lhe cerveja, dá-lhe isso, dá-lhe aquilo, droga, virando a noite, noites mal dormidas. Então, de uma certa forma, assim... Não faz sentido, Não faz né, sentido, cara? entendeu?
Agora, se você é uma pessoa que você não quer tomar mesmo a vacina, mas que você está mesmo preocupada com a sua saúde, sua imunidade, a autohemoterapia é a melhor Talvez vacina. É a melhor vacina, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho de extrema importância, assim, uma pessoa que vai fazer um tratamento convencional, uma quimioterapia, ou fazer antes de cirurgia, nossa, sabe? Antes, durante, depois da cirurgia, eu tenho certeza, assim, que só vai trazer benefícios. Tá? Então, deixa até o comentário assim, se você já passou, já fez algum tipo, já fez a autoimune. Tem a imunoterapia, né, que faz parte de todo o tratamento convencional, que hoje alguns médicos... Sim, é só porque eu esqueci como que é a palavra? Autohemoterapia. Autohemoterapia. Deixa aqui um comentário se você já fez, se você já estudou, os prós e contras. Eu sei que muita gente vai falar, não, isso, que não. Deixa aqui também. Não, você e a gente aceita com carinho também, eu gosto de... Porque assim, ó, é informação, né? Então, vamos dividir, tipo assim, ó, vamos trazer esse questionamento desses tratamentos alternativos, cara. Vamos discutir eles, Sim. Por que não? E vamos saber também os benefícios. Quem fez? Quais foram os benefícios que te trouxe? Quem fez, teve benefícios? Então, assim, comenta pra gente, porque isso é uma técnica usada muito lá atrás, antigamente. Eu conheço muitas senhorinhas, o pessoal vê eu aplicando e manda, nossa, minha avó fazia isso há não sei quantos anos atrás. Cara, o alternativo é mais antigo do que o comum, os tratamentos comuns. Muito mais antigo, né? A gente tá falando aí... O ser humano é inteligente há muito tempo. As respostas já estavam lá atrás, assim, sabe? Um exemplo básico, assim, até vou correr um pouco assim, o assunto tá excelente. Sim. Cara, terão outros vídeos assim, o jejum, fazer o jejum. Incrível. O jejum. Cara, tipo assim, existe uma... Só observa o exemplo que eu vou usar aqui. Existe uma mística aí. Jejum, vai fazer jejum é ruim. Cara, a religião usa o jejum há milhares de anos, Você tem que comer de 3 em 3 horas. Por que a religião usa... Cara, eu não entendia, né? Quando eu era pequeno e acompanhava meus parentes, minha mãe pra igreja. Tipo, aqueles dias de jejum, pra mim aquilo era um sacrifício. Eu olhava assim os jejuns, eu não conheço muito de religião, mas assim, do Oriente Médio, essas religiões, os muçulmanos, cara, tipo os judeus, os caras fazem jejuns, caras, que tipo, eu não entendia aquilo tudo e eu achava que era só religião. Mas isso é ciência, cara. É ciência. A religião é uma das coisas mais antigas do mundo. E a religião usa o jejum... Tá na Bíblia, gente. Tá na Bíblia o jejum. Bíblia. O jejum é uma coisa... Eu só enxergava por muitos anos, cara, é muito recente que eu despertei a isso. Pra falar a verdade, eu acho que nesse ano eu despertei isso. Depois eu vou fazer 40 anos. Eu só descobri, entendi que o jejum é muito mais ciência do que religião, quando eu acho que é a partir do meu problema que eu descobri esse problema que eu tenho. Porque o jejum, ele tipo, eu achava religioso. Não, cara, é a regeneração do seu corpo, das células. Eu comecei a estudar, entender, assistir vídeo. É para regenerar o corpo, cara. Quer dizer, a religião é muito antiga. Então, esses métodos alternativos, cara, a gente tem que dar... Já vem lá de trás, E assim... Tem o fato de fazer essa regeneração das nossas células, que é incrível, gente, sério, o jejum assim é uma coisa maravilhosa. E ainda, você ainda ganha uma clareza mental que você não tem se você não está em jejum. Não sei se você já fez jejum longo. Já fiz um de 36 horas. Gente, a clareza mental... Se você tá ansioso, Você se sente bem, cara. Você tá ansioso, você não tá conseguindo fazer uma escolha, você não tá conseguindo decidir nada, você não tá conseguindo ver saída na sua vida, eu te convido a fazer um jejum. Você faz um jejum, mas sem sofrimento. Ai, meu Deus, preciso comer, ficar com... Não, faz um jejum, vai fazer suas coisas, esquece, se conecta com Deus. Toma água. Sabe? É isso, toma bebe água, chazinho. Um cafezinho. E aí, depois você vem aqui me contar. Às vezes não tô falando nem de só tratamento, de escolha de tratamento, qualquer coisa. Não é só físico, é mental. Você não tá feliz com o namorado e não sabe se deve separar ou não. E tá 1 ano vivendo naquela. Jejum. Faz jejum e conta pra gente depois se ela conseguiu tomar uma atitude ou não. Cara, você tá vendo? São coisas que sempre existiram, a gente criou monstros, fantasmas em cima
A indústria que manda a gente comer a cada 3 horas. Gente, sei lá, tem alguns casos mínimos, tá? Assim, a minoria que talvez a pessoa precise, né? Talvez ali por, sei lá, algum tipo de doença, ou enfim, eu desacredito um pouco, mas pode ser que ainda exista ali, que a pessoa precisa comer mesmo a cada 3 horas e tal. Mas, gente, a maioria de nós, a gente não tem necessidade de comer nem a cada 3 horas, às vezes nem 3 vezes por dia, né? A gente come muito. Eu tenho visto muita coisa sobre isso. A gente come muito. Deixando claro também que, tipo, cara, a não ser que você é a pessoa que tenha diabetes, você tenha alguma necessidade de manter uma dieta ali. Você tem a necessidade de estar se alimentando. Mas eu vou te falar uma coisa. Mas assim, ó, eu tenho visto cada dia, uma vez mais, estudos em pessoa falando aí no YouTube, cara. Tipo assim, ó, o jejum, ele pode servir para várias das coisas. Olha, esses dias mesmo você falou de diabetes. Diabetes, você falou? Mas eu chutei assim. Porque uma pessoa chegou pra mim e falou assim: minha mãe tem diabetes. Isso tudo no Instagram, tá? Das mensagens que eu recebo. Minha mãe tem diabetes, eu já não sei mais o que eu faço, não sei o que, tá com as feridas lá. Eu falei: olha, experimenta, você toma adoçante, sabe, umas coisas assim. Eu falei: experimenta falar pra sua mãe fazer um jejum. Né? E uma dieta, talvez uma dieta, vamos já dar uma dica aqui, uma dieta cetogênica. Manda ela fazer isso 3 semanas. E aí, vê como que sua mãe fica. Né? Mas isso aí é bobeira. Pô, primeiro você faz. Se não der certo, aí você fala que é bobeira. Porque o difícil é a pessoa fazer, né, Guina? Faz isso. Jejum na diabetes. A preocupação é só assim, né? Que tem algumas condições que a pessoa, por exemplo, a glicose não pode cair muito, eu não sei, eu não entendo muito sobre isso, assim, ó, em algumas necessidades, assim, eu trabalhei com segurança pública no Brasil e às vezes a pessoa estava, acho que se eu não me engano, em casos diabéticos e tipo, ela precisava se alimentar, ela não se alimentou, começou a passar mal. Sim. E aquilo é um risco, porque ela pode morrer. Nesse caso, tipo assim, ela não se alimentou, ela passou mal, ela tá perdendo ali toda a energia, o corpo não tem de onde tirar, aí a gente tinha que dar uma água com açúcar, no primeiro atendimento médico ali, para socorrer para o hospital, para ela ir recuperando as condições dela. Então, assim, é preciso analisar os casos, sim. Se você é uma pessoa que tem uma dieta, tem que tomar cuidado. Tem que tomar um cuidado, porque assim, qual é a sua condição? A sua condição é que você pode fazer o jejum. A questão é assim, você vai saber se você pode fazer o jejum. Ela vai sentir, né? Vai saber. E outras, as informações que você tem a respeito da sua saúde, você vai saber se você pode fazer o jejum. Sim, é o autoconhecimento. E outra coisa, às vezes a gente fala assim, tem muita gente que tem medo de fazer jejum, mas come 2 pacotes de bolacha, mesmo com diabetes, de biscoito. Então, pra que tá com medo de fazer jejum? Você tá entendendo? Então, assim, tá tudo muito ligado. Tá tudo a questão muito alternativa. De cabeça pra baixo, entendeu? É a forma em que ensinaram pra gente, o que passam pra gente. Então, é por isso que eu te falei, gente, vai ter que fazer aqui, vários vídeos. Vídeo cara, por eu semana, eu acho que chegou a hora da gente porque eu acho que já deve ter mais de 1 hora de vídeo. Sim. E são muita informação. Eu acho que esse primeiro vídeo tá ficando muito bacana, ficou muito bacana, muita informação interessante. Eu queria trazer um pouco de informação sobre a Karen. Sim. Ela, tipo assim, você viu a história dela, ela nem terminou ainda, porque a gente vai ter mais dias ainda para conversar. Então, eu queria que você dividisse um pouco, assim, sobre o que você faz da sua vida também, porque você tem o seu business e eu também tenho meu business. Nessa hora a gente precisa correr para fazer dinheiro, porque a gente, de alguma forma, isso atrapalha, tomar o nosso tempo, então a gente precisa fazer coisas aqui, né? A doença, ela traz uma despesa, assim, financeira. Lógico, cara, isso é... É por isso que eu falo, a prevenção, às vezes a pessoa fala, mas nosso suplemento é caro, esses negócios. Gente, vocês não têm noção o que é tentar reverter a doença para recuperar a saúde. Aí você vai gastar dinheiro. Cara, só dá valor mesmo quando você perde. Pra tudo na vida que você dá. Porque você vai ver o quão difícil é você retomar uma coisa que você tinha e você perdeu, né? E quando se fala de saúde, né, ainda mais, né? Ainda mais. Eu acho que a única coisa que realmente importa nessa vida é saúde. É a saúde. Você tem saúde, você tem tudo. Então fala um pouco sobre a Karen. Hoje você trabalha com o quê? Sim, então hoje, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com isso sem querer, sabe, sem querer querendo, assim, porque
como eu sempre divulguei ali todos os tratamentos que eu fazia, por exemplo, eu tenho uma sauna, que na verdade não é uma sauna comum, essa minha sauna vai ser novidade para muita gente, mas ela funciona como se fosse uma hipertermia, tá? Então ela causa uma febre, né, na gente, e o infravermelho dela é um infravermelho de perto. Então quando eu coloco próximo da minha pele, ele ultrapassa, né, a camada de pele para 6 centímetros para dentro. E a gente sabe que células de câncer não suportam quentura, né? Não conseguem sobreviver no calor também, além do oxigênio também, que é um veneno para a célula do câncer, que eu já vou falar daqui a pouco. Então, o que acontece? Eu uso essa minha sauna, né, diariamente, na intenção, né, de prevenir metástases, porque a minha preocupação até então era o câncer se espalhar, né, de ter metástases. Então eu uso diariamente para prevenir metástases e para fortalecer o meu sistema imunológico, porque ela também tem essa ação de fortalecer o nosso sistema imunológico. Então eu uso essa sauna que funciona como uma hipertermia, quem nunca ouviu falar nessa palavra. Todas essas clínicas de tratamentos de câncer alternativo no México, como que fala? Alemanha, na Alemanha, Espanha, tem essa máquina, aqui mesmo tem 2 na Austrália, essa máquina de hipertermia. Só que aqui na Austrália, por lei, essas máquinas não podem ultrapassar 39 graus ou 40, alguma coisa assim. E aí, então eu tenho essa sauna aqui, né, onde eu uso, que faz parte do meu tratamento. E uma coisa também que eu dei muita atenção foi a desparasitação, que não é muito falado, não sei se você já viu lá no meu Instagram, que eu sempre posto, né? Porque tem até a doutora Alda Clark, que ela provou, né, na época, acho que com mais de 5 mil pacientes, que todas as doenças, e mesmo o câncer, né, eles têm uma ligação muito grande com os parasitas. Então, esses parasitas, eles nos adoecem, né? Eles deixam o nosso terreno biológico, de uma certa forma, em desequilíbrio. Os parasitas e os metais tóxicos, né, que são os metais pesados, né, que a gente de uma certa forma mesmo consome, né? Mesmo assim inconscientemente, né, do ar que a gente respira, próprias vacinas que a gente toma contém, né, metais tóxicos, panela de alumínio que a gente cozinha, sabonete, shampoo, desodorante, tem muito alumínio. Então assim, a gente está absorvendo. Há quanto tempo que a gente não está intoxicando o nosso corpo, sabe? Então, de uma certa forma, tudo isso dificulta com que o nosso corpo se autocure, né? Essa quantidade é normal ter parasita, um ou outro. Agora, não você ter uma colônia, né, dentro de você. Então, assim, os parasitas, junto com essa toxicidade de metais tóxicos, né, ali no seu corpo, vai dificultar a tua autocura. Então, eu comecei a dar muita atenção para isso desde o começo do meu tratamento. Então eu tava fazendo detox, né, com chá, com isso, aquilo funciona, mas assim, eu sempre que eu acompanhava com os exames, é muito a longo prazo, sabe? Até a própria sauna pro detox de metais pesados ajuda, mas ela sozinha demora, sabe? Os resultados. Então, hoje eu tenho um aparelho, que foi até um médico no Brasil que ele me indicou, esse aparelho que ele usa com os pacientes. E ele me mostrou, não foi só a maquininha, mas assim, a maquininha foi também primordial para que isso acontecesse. Resultados super positivos, sabe, de pacientes de várias, não câncer, assim, mas de várias outras doenças, de antes e depois. Então eu comprei essa máquina para fazer esse detox, né, de metais pesados, que é um aparelho frequencial, que ele elimina através de um gás mais de 35 metais tóxicos. Por exemplo, pessoas que têm amálgamas, sabe amálgamas, aquele metal nos dentes? Aquilo ali é super tóxico, eu não sei se você tem ou não. Provavelmente, porque é antigo, né? São processos antigos. Isso é super tóxico, assim, vamos até fazer depois uma live, de repente, um vídeo só sobre metais tóxicos. Então, assim, eu comecei a usar, então eu comecei a fazer, né, retirar esses metais do meu corpo, e eu comecei a divulgar tudo isso que eu fazia, e as pessoas que me acompanhavam viam o resultado, né, porque cara, tava lá. Tava funcionando. Explícito, tava todo dia ali. E então... outra, quem te vê que tá funcionando, cara. Eu acho que sim. Não, tipo, cara...
graças a Deus. E aí, o que aconteceu? As próprias amigas, as pessoas que me seguiam no Instagram começaram a falar, poxa, por que você não aluga? Deixa eu ir fazer essa sauna, vai ajudar até pra você também continuar, né, bancando as despesas do teu tratamento e tal. E começaram a pedir, pô, faz o detox em mim, deixa eu usar a sauna. E aí começou assim, começou com as amigas mais próximas, né, e hoje em dia as pessoas me mandam mensagem, quer vir fazer o detox dos metais, que eu acho assim importantíssimo, que eu também tenho o exame de antes da maquininha, antes de eu fazer a maquininha, eu já fazia sauna, fazia outras coisas, mas o gráfico não descia, da toxicidade dos metais, né? E aí depois da maquininha eu fui pegar o resultado, até a moça que fez, ela Isso falou... é tudo comprovado com um exame. Isso não é comprovado talvez cientificamente, né? Porque também existe um interesse por trás de tudo isso, são coisas baratas, né? Barata não comparada traz dinheiro, não né? traz... Mas assim, é comprovado, porque eu tenho tudo comigo. Você tem os seus exames que comprovam isso. Eu tenho meus exames. O dia que fui buscar o meu exame, que eu chequei, né? Não só os metais, outros também. A moça que pegou meu exame, ela olhou pra mim e ela falou assim, eu tô chocada, uma australiana. Ela falou, eu nunca vi isso. O vinho assim, zerado. Ela falou, eu nunca vi isso. E principalmente em um paciente com câncer. Ela falou, todo mundo que chega aqui pra mim com câncer tá com toxina até... Você não acredita? Você tem dúvida? Procura saber. E também se não quiser acreditar e também não quiser saber, então, também não tem problema. Acredita, não tem problema. A intenção aqui não é convencer ninguém, não. É tipo pôr uma pontinha de dúvida. É passar as informações. Então, assim, não quer acreditar, também não acredita. Não vai encher o saco, entendeu? Tá tipo, tudo bem, não acredita. Tá tudo bem, ótimo. cada um com sua cabeça, né? É isso aí. E então, foi realmente o que aconteceu comigo. E aí eu comecei a ver, e aí que também isso é uma coisa legal falar, porque eu gastei muito dinheiro com muitas coisas que não é que não serviram pra nada, mas não foram tão eficazes, sabe? E eu sempre tive isso no meu coração. Eu falava pra minha irmã, eu falava, nossa, hoje, né, com o diagnóstico, eu descobri o propósito da minha vida. Então hoje eu quero ajudar pessoas, né? Eu comecei até a fazer curso de terapeuta, health coach, pra poder fazer isso a partir de agora, sabe? Eu não consigo nem chamar trabalho, porque assim, é uma coisa tão... É porque somos a prova viva do que a gente está vivendo. O que a gente reproduz, a gente é a prova viva. A gente reproduz o que a gente está vivendo. Não é tipo uma pessoa de fora reproduzindo o que é ter câncer. É uma pessoa que está passando por isso, e eu tenho que aprender isso, não ter câncer, eu não tenho câncer. Isso é um momento da sua vida que o seu corpo está gritando e você agora vai ter que dar a matéria-prima que ele precisa para ele poder reabilitar. Simples assim, entendeu? E aí o que aconteceu, isso que eu tava até te falando, né? Nem consigo chamar trabalho, porque assim, é uma coisa que eu faço com tanta... Quem faz mentoria comigo sabe, a mentoria é 1 hora, às vezes a gente fica 4, ou quando eu vejo, eu falo, meu Deus, tô 4 horas aqui. Então assim, e como eu ia fazer isso da minha vida... Eu sempre falei pra minha irmã até, eu falei, eu quero saber exatamente as coisas que funcionam assim, sabe? Eu sei que nós somos diferentes, às vezes o que funciona pra um não funciona pra outro, mas tem coisas que funcionam pra todo mundo, sabe? Que é muito óbvio. Então eu sempre quis focar assim naquela coisa, no momento em que eu fosse alugar alguma coisa, que fosse uma coisa assim muito fair, sabe? Que fosse uma coisa muito verdadeira, que a pessoa teria resultado com aquilo. Sim. E então eu comecei a pegar as coisas que eu sabia que ia funcionar. Então assim, é muito gratificante também. E eu acho que sendo dessa forma, acho que é por isso que também as coisas estão fluindo, assim, sabe? O tempo inteiro a gente vindo, eu quero fazer, eu quero ir pra sauna, eu quero... Porque funciona, sabe? Não tô aqui falando que funciona pra curar câncer nem nada, mas só pra gente, de repente, quase finalizar, eu fiz um exame agora que eu não tinha feito em 2 anos por medo, tá? Foi para checar todo o corpo, né? Cabeça até pé, porque até então eu não sabia se eu tinha metástase ou não, porque eu ainda tenho um nódulo, né? Só que assim, tá aqui quietinho ali, né? A gente pode viver com um nódulo, a gente pode viver tranquilamente com um nódulo, desde que ele não aumente, né? E que esteja controlado. E quando eu evitava fazer esses exames por medo. E aí até que um dia o meu médico, né? Eu não vou citar nome aqui agora, mas ele me deu um tapa na cara e falou assim, tá com medo porque é falta de fé. Vai lá e faz logo o exame, tem que saber, tá fugindo de quê? Tá fazendo tanto, tá batalhando tanto e tá com Vai medo. lá e faz, entendeu? Não, faz logo esse exame. Pô, tá com medo de quê? Tá batalhando pra quê? Tá confiando ou não? Então, e aí foi bem assim, um momento também que eu me apeguei muito a Deus, assim, que eu confiei e falei, vou fazer o exame.
E aí eu fui, aquela bem história, eu segurei na mão de Deus e fui, porque eu tava com muito medo. E aí eu fiz agora, no mês passado, após mais de 2 anos do meu diagnóstico, ainda vimos sim malignidade na mama, tá? Tá ali onde tava, mas não foi detectado nenhuma metástase no meu corpo. Então, assim, não é prometendo cura, a questão não é essa. Mas qual seria a probabilidade daquela médica 2 anos lá atrás ter falado pra mim, você vai deixar seus filhos em poucos meses se você não fizer isso, porque é só isso que tem? Não é verdade? Vai saber se eu estaria aqui hoje. E às vezes eu penso assim, eu tento abrir minha mente para tudo, né? Às vezes não é culpa da médica, tipo não assim... Não é culpa da médica. Aquilo foi tão profundamente plantado na cabeça dela que, cara, ela acredita só naquilo. Ela acredita só naquilo. É muito triste isso. Podem falar o que falar, pode dar o que falar esse vídeo, pode dar muitos views, pode dar poucos views, pode dar repercussão ou não. Mas é claro que temos o exemplo vivo aqui. Mas cara, se você procurar saber, você vai saber quem é a Karen. Você vai ver que ela é um exemplo vivo de tudo que ela está falando. Eu sei que cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, mas se existe uma possibilidade, falando comigo agora, real aqui, com vocês, por que a gente não procurar saber mais sobre tudo que ela está fazendo? Né? E colocar em prática, e principalmente a prevenção, né, Guina? Eu acho que a gente tem que focar muito na questão preventiva. Sabe? E a questão prevenção, ela não é uma detecção. Mas eu faço mamografia todo ano. Tá, mas uma hora você vai chegar lá e vai ser detectado um câncer. O que você fez para prevenir, para não ter um câncer? Fez nada. Então a mamografia não previne, ela... Por isso que eu não faço outubro rosa. Muitas pessoas já me perguntaram, você nunca postou nada sobre outubro rosa? Olha, Deus me perdoe, mas assim, eu acho isso um mimimi. Outubro rosa, prevenção, mamografia. Cara, na verdade, é superficial. Tanto que não é uma coisa que pega todo mundo. As pessoas que reproduzem isso na internet, muitas vezes é só por embalo que elas compartilham. Porque acredita. Não, e outra, não é uma coisa, cara, não é uma... Fala real, é conscientização ou é só um impulso porque as pessoas estão fazendo? Não é conscientização, cara. Não, e se você for ver... É igual o Páscoa, o Dia das Mães, pra mim é a mesma coisa. É um comércio. É um comércio que, na verdade, se você for ver... Ixi, agora eu vou lá também. Mas se você for ver, a mamografia, além dela não prevenir, ela não previne, ela detecta, tá? Ela detecta. Tô fazendo prevenção. Gente, desculpa. Ignorante você não está fazendo prevenção nenhuma. Prevenir é você mudar seu estilo de vida, acabei de falar, é você ali fortalecer sua espiritualidade, é você viver bem com a sua família, é você resolver o que tem para ser resolvido, traumas, mágoas, isso é prevenção. Agora, alimentação, reconhecimento. Agora, mamografia não é prevenção. Mamografia ou ultrassom ou qualquer outro tipo de exame é detecção. Então, assim, eu não sou a favor, eu não posto sobre, eu não faço campanha, porque eu não concordo. Porque, de alguma forma, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, e eu sempre achei tudo é muito comercial para venda. Eu sempre tive essa consciência na minha cabeça. Inclusive, hoje eu sou empresário, eu tenho uma marca de roupas, sim. Tipo assim, e eu compreendo muito bem essa necessidade de comercializar tudo. Sim. Então, mas a questão, eu nunca tinha pensado por essa parte, é uma informação nova para mim também. Tem que saber diferenciar a detecção do problema sobre a prevenção. Eu estou falando com uma mulher que vive e viveu sempre todas essas informações que vocês viveram, e ela está me dizendo aqui realmente uma coisa que me faz pensar muito. O que tem feito, o que é o médico, o que o acompanhamento tem feito de prevenção? Nada. É só, nada. Você não tem nada aqui, pode ir lá viver a vida normal? Não tem nada. Você pode ver que você vai fazer um exame de sangue, a única coisa que acontece é que você está com ferro e ferritina abaixo. O que eu faço? Não sei. O que você faz? Ninguém fala. Não, mas nada. Gente, nosso corpo é tão complexo para um médico falar que você está com ferro e ferritina abaixo. Cara, eu tenho uma informação aqui, cara. Eu vou falar a verdade, do meu caso também. Eu tenho aqui umas teorias da conspiração. Eu tenho as coisinhas aqui de teoria da conspiração, sim, sobre o meu caso. Certo? Cara, nunca apareceu nada. Ok.
Eu não estou negando que eu tenho um problema, mas eu tenho algumas dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas. Tipo assim, ó, no meu último exame que eu fiz, deu uma detecção, detectou que existe um número elevado de uma determinada substância, que seria de um, que o médico falou assim, não é do seu tumor, pode ser de alguma infecção que você tenha, mas não foi dito nada o que eu fazer sobre essa substância alterada no meu organismo. Tipo, não foi me dito nada. Ah, isso daí pode ter sido uma infecçãozinha, pode voltar ao normal. É esse pode tipo de... Pode voltar ao normal. Tipo, e se não volta ao normal? Então, mas e se isso já for de alguma coisa, outra coisa? Mas assim, ó, não é criando um monstro, não. É só para falar o quão importante é discutir esse tema prevenção. Sim. Prevenção é só o exame? Sim. É só o exame que você faz? Isso é prevenção? Não, Qual que é a orientação através da prevenção? Tudo bem, a informação está fácil hoje, a gente pode pesquisar. Vamos prevenir e melhorar a nossa saúde. Questão alimentar, atividade física, saúde emocional. Também, né? Porque não é só isso. Eu até vou te cortar aqui, porque o que acontece, tá? É muito importante a gente também ver... Nós estamos todos desnutridos, tá? Tem muita gente que até fala assim pra mim, nossa, Karen, mas eu não gosto de suplemento, essas coisas, eu acho que... Eu também não gostava. E eu tentei o máximo que eu pude só com alimentação. Só que eu continuava desnutrida. Porque o nosso solo de hoje não é o mesmo solo de não sei quantos anos atrás, dos nossos bisavós, tataravós. Hoje a necessidade de fazer alimento rápido é muito grande. É muito grande. Então, assim, o solo mesmo aqui da Austrália é muito pobre. Então, assim, a gente não consegue, hoje, repor todos os nutrientes, minerais que a gente precisa só com alimentação. Então, nós estamos, assim, eu posso garantir, assim, ó, que a maioria de nós, a grande maioria, estamos todos desnutridos. Se você está desnutrido, se você está com, né, o que vai acontecer com o teu corpo? Teu corpo está em balance, como que fala? Não está em balance, né? É tipo, às vezes falta a palavra em português. Mas assim, o teu corpo não está equilibrado. Isso. O teu corpo não está equilibrado. Se o teu corpo não está equilibrado, você falta nutriente, falta minerais, você está se expondo a um monte de toxinas, você está se expondo a metais tóxicos. Tá com muito, o nosso corpo, ele tem um sistema que ele de autocurar próprio do nosso corpo, né, de fazer esse detox, né, por ele mesmo. Só que o problema é que a gente está colocando muito mais toxina do que o nosso corpo pode aguentar, não é verdade? Então a gente tem que dar uma forcinha, porque senão não vai. Que nem já muitos médicos falam, não, mas o nosso corpo sabe fazer isso. A alimentação já faz detox. Tem médico fazendo aí e-book de detox de suco verde de 7 dias. Gente, pelo amor de Deus, para! Detox de suco verde de 7 dias. Você tem 40 anos, você se intoxica desde o dia que você nasceu. Você acha que você vai fazer um detox de suco verde em 7 dias, o seu fígado deu conta de botar tudo pra fora? Não é assim. Não. Então a gente precisa sim fazer uma prevenção e ajudar nosso corpo a colocar todas essas toxinas que a gente... fora. Bom, galera, eu acho que chegou a hora de encerrar aqui, porque é muita informação, a gente tem muita coisa para falar. Cara, eu queria agradecer muito. Eu vou deixar todos os detalhes da Karen aqui na descrição do vídeo. Provavelmente eu já tenha colocado aqui no vídeo o Instagram dela, os detalhes dela. Sigam aqui a Karen. E eu já falei para ela, faça um canal no YouTube, Karen, porque imagina, ela tem muita informação para passar. E às vezes a informação, tipo, quando você precisa organizar com alguém, você gasta mais tempo, aí tipo, você adia mais. Quando você tem um canal, eu falei para ela, faz um canal, você pode estar fazendo esses vídeos rápido, você fez ali com o celularzinho, põe lá no vídeo, tem informação para todo mundo. Então sigam ela, acompanhem ela faz alguns trabalhos com o foco alternativo, ela tem alguns trabalhos que ela reproduz. Aqui, segue ela lá, manda mensagem, vai encher de mensagem pra ela agora. Mas assim, acompanha. Acompanha ela. Assim, ó, quando eu mandei mensagem pra ela, cara, eu falei pra ela, eu queria fazer um vídeo com ela com uma mensagem de esperança, prosperidade, o jogo só acaba quando termina e o jogo não tá planejado o jogo terminar, não tá assinado o jogo terminar. Então assim, eu queria fazer um
vídeo com ela, realmente um vídeo informativo e positivo E do jeito leve, que né? foi, Do leve. jeito que Foi foi. muito bom, cara, tipo assim, ó, eu gastaria horas aqui, mas o problema é quem vai ficar sentado assistindo Não, esse tanto vídeo. é que a gente ainda falou, nem precisa fazer script, nada, porque a Não, gente vai falar o que a gente tá que vivendo. que é real, e está real. aqui o sangue É. pulsando, querendo falar, É. querendo Querendo expor, passar, né, querendo essa passar, informação. querendo receber informação, porque a gente quer informação para ajudar na cura também. É uma Então, troca, essa né? é a expectativa do canal. Tipo, Sim. é esse tipo de coisa. Você viu, ó, ninguém aqui tá. Não, aqui, ó, batemos Não, no pelo peito, amor de Deus. vamos pra Não, cima e é, enfrentar isso. é. Então é isso, para não estender muito, terão outros, a gente vai focar muito nesses tipos de tratamento alternativos. Ela vai explicar pra gente assim, ó, os passos, todos os que ela faz, Sim. todo esse conhecimento que ela tem, os próximos vídeos. A gente vai falar muito sobre metais pesados, Sim, sobre ozônio, vários outros temas. ozonioterapia. Sobre a Austrália, o incrível. tratamento na Austrália, o tratamento no Brasil. A gente vai falar muitas coisas ainda em outros vídeos. Gostaria de agradecer muito. Se eu não pedir para curtir o vídeo, curte o vídeo aí se você assistiu curte até o vídeo aqui. aí, né? Dá um Fala like pra aí, caramba. compartilha, segue o canal, dê essa moral pra gente. Sim. Que a intenção é essa, é sempre somar. Existem assuntos que serão divergentes, terão opiniões divergentes, Sempre vai. mas assim, cara, isso é saudável, isso é democracia. E isso a internet está trazendo, o poder da discussão e de trazer o novo. Bom, cara, gostaria de agradecer muito você ter me recebido na sua casa. Nada, Para mim foi excelente. Eu falei que hoje eu não tinha acordado muito bem. Agora você Eu tá melhorei bem. quando eu tomei um banho, tomei um café, vim e melhorei. E agora eu tô espetacular, eu tô Ai, graças sensacional. a Deus, que bom. Então, muito obrigado por me receber aqui. Você é uma pessoa muito gentil, uma Obrigada. pessoa muito doce. Tipo, cara, me recebeu muito bem, estou me sentindo muito bem na sua companhia. E eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Tem, com Gostaria que certeza. você deixasse aqui uma mensagem final de vídeo do resumo que você achou isso daqui e uma mensagem positiva aí para todo mundo que esteja também passando por isso. Sim. Né? Bom, o que eu quero dizer é que primeiramente, assim, primeiro de tudo é que vocês previnam, né? Que a prevenção, ela é muito importante e assim, né, talvez não, porque eu acredito que tudo, né, tudo na vida é do jeito que tem que ser, assim, eu tô vivendo o meu propósito, mas você vê o desfecho do caso da minha irmã, não é verdade? Então, assim, isso é prevenção, sabe? E então previnam. E mesmo você, né, que teve o diagnóstico de câncer ou qualquer outra doença, não é uma sentença de morte. E eu acho assim que você precisa voltar pra você, sabe? O câncer, na verdade, ele é um chamado, de uma certa forma é um presente. Eu mesma teria vivido minha vida inteira alienada, achando que eu tava vivendo bem, tava vivendo tudo errado. Tanto que o corpo mostrou. Tudo errado, não tô nem dizendo só sobre alimentação, tudo, né? No meu próprio relacionamento, na minha espiritualidade, totalmente perdida, assim, sabe? Então, na verdade, o diagnóstico, né, o câncer, ele me trouxe esse autocuidado comigo novamente, sabe? Esse cuidado de olhar pro meu relacionamento com meu marido, meu relacionamento com os meus filhos, com a minha família, com a minha fé, sabe? Eu fortaleci a minha espiritualidade, é muito importante, gente. E assim, e todo o resto, né? Alimentação, cuidado sem neura, sem neura, só vou comer salada, não é isso que a gente tá falando. Então, assim, foquem em você, sabe? O nosso corpo, ele é muito inteligente, sabe? Poxa, nós fomos criados por Deus, assim, olha só, a gente tem um sistema imunológico dentro da gente. As adaptações. Sabe? Então, poxa, tudo se adapta, né? Até a terra vai se adaptando, vai tudo se adaptando. Sim, Por que o nosso corpo não vai se adaptar? A gente fez tudo errado? Fez, porque a pessoa, para ter um câncer, a pessoa viveu errado, a pessoa tá desviada da espiritualidade, de tudo na vida, assim, balance, sabe? Do balance, do equilíbrio. Então, a gente pode voltar, sabe? A gente pode conquistar tudo isso de novo e viver uma vida plena, né? Viver uma vida ainda melhor. Independente se o tumor tá lá ainda, se o tumor não tá lá ainda, é viver o hoje, sabe? E focar só na saúde, porque eu tenho certeza, assim, tenho muita fé em Deus que quando eu menos esperar, tudo vai ter passado, sabe? E vamos lembrar desse dia. A gente já tá rindo, né? Mas vamos rir mais ainda desse dia. Isso, inclusive, para fechar o vídeo aqui, tudo isso é muito importante para nós que estamos passando. Mas se você que não está passando por isso identificar o quão importante é mais para você esse tipo de informação, quando você identificar isso,
você vai, cara, você vai entender o sentido da vida. Se é importante essa informação para quem está passando isso, imagina para quem não está. É muito mais importante para quem não está passando por isso. Com certeza. Então, Karen, muito obrigado por todo esse período aqui. Estaremos de volta, não sei se é aqui ou em outro lugar, mas faremos muito mais vídeo ainda, tá bom? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por todos. Fiquem bem e vocês verão a gente mais ainda. Tchau, tchau. Beijo.